Acompanhe a sabatina com o candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal, no UOL. Já deixe seu like e se inscreva no canal para mais vídeos. Olá, bom dia, agora 10 horas, 3 minutos, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma rodada de sabatinas UOL e Folha, nessa disputa em São Paulo. A gente vem aí mergulhando nesse assunto. A partir de hoje, vamos entrevistar todos os 10 candidatos à Prefeitura da capital paulista, para justamente entender qual é a cidade que cada um desses candidatos sonha, né? O que esse candidato representa? As propostas que eles apresentaram até aqui são viáveis, não são? Elas correspondem às necessidades, aos desejos dos paulistanos? Esse é o nosso objetivo. Essa é a segunda série de sabatinas do UOL e da Folha, que estamos realizando juntos, né? A gente fez essa primeira leva falando muito mais sobre conjuntura política, ainda estavam definindo as candidaturas. E agora, o objetivo dessa nossa nova rodada é tratar exatamente dos problemas da cidade, né? Ser propositiva, objetiva. E por isso a gente dividiu essa sabatina em 7 temas: educação, saúde, segurança, habitação, zeladoria, mobilidade e conjuntura política. Esses são os temas dessa primeira sabatina. E o nosso primeiro convidado é o candidato do PRTB, Pablo Marçal, que já está conosco, ao vivo, aqui pelo UOL. Comigo nessa sabatina, Raquel Landim, do UOL, e Fábio Haddad, da Folha. Olá, candidato, bom dia, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao UOL. Façam todos um excepcional dia. Obrigado pelo convite. E vamos mudar São Paulo. Tamo junto. Obrigado, Fabiola, Landim, ao Fábio. Vamos para cima. Olá, Fábio. O Fábio, que é editor de cotidiano do Jornal Folha de São Paulo. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fabiola. Prazer. Vamos debater São Paulo. Minha parceira do UOL, Raquel Landim. Bom dia, Raquel. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Fábio. E bom dia, Pablo. Bom dia, candidato. Bom dia. Até para a gente explicar aqui para nossa audiência as regras dessa nossa sabatina aqui. É o seguinte, para a gente conseguir cumprir esse objetivo de tratar desses 7 assuntos, a gente tem uma regra que é muito importante, né, para cada bloco. A gente vai colocar ali uma média de duração de 8 minutos, né? Se ultrapassar um pouquinho ali, não tem tanto problema, mas 8 minutos. E a ideia é não fugir do tema, né? A gente pede para falar sobre esse tema, fugiu do tema, aí tem advertência, entendeu? Fugiu do tema, advertência. Ó, não pode fugir do tema. Aí, se fugir de novo do tema, mais uma advertência. Na terceira, eu vou encerrar o assunto e a gente passa para o próximo, tá? Mas acho que a gente não vai ter esse problema aqui, não, porque tem muito assunto para que a gente fale de cada um desses temas. A gente dividiu aí nessas 7 temas. Eu vou começar pela área de educação e o tempo começa a correr somente no início da sua primeira resposta. Bom, queria falar sobre educação, até porque esse é um tema que eu sei que é muito caro a você, né, candidato? O tema educação, pelo seu trabalho, inclusive pela sua história. Tem no seu programa de governo ali algumas ideias, né, para até trazer novidades do currículo escolar da rede municipal de ensino. O seu programa de governo diz: o currículo escolar será atualizado para incluir temas modernos e relevantes, alinhados com as demandas do mercado de trabalho. Incorporar no currículo escolar programas que ensinem princípios éticos e valores morais. Né? Isso é o que está aqui, as aspas, dentro do seu plano de governo. Eu queria saber quais são essas disciplinas que o senhor quer colocar. O senhor pretende seguir a Base Nacional Curricular? Porque isso é obrigatório. Mas o senhor tem também, né, a liberdade de colocar novas disciplinas. Queria saber quais são essas disciplinas e no que isso está baseado. Né? Tem algum estudo que o senhor traz para essas novas disciplinas serem incorporadas na rede municipal de ensino? Bom dia mais uma vez a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e obrigado a você por me dar a oportunidade de servir São Paulo. Eu recebi as regras, antes era uma apresentação, eu acho que eu poderia falar nessa apresentação, então a gente já segue nas respostas de cada tema, né? Mas para vocês saberem, eu sou o Marçal, estou liderando as pesquisas aqui em São Paulo, nas trackings, que é o que cada campanha faz, está muito mais assustador, na rua está mais caloroso ainda, fique em paz que vai ser no primeiro turno. Em relação à educação, como você mesmo disse, Fabio, é obrigatório cumprir a base curricular, então nós vamos cumprir. Assim como todo bom cidadão tem que cumprir seus deveres e cobrar seus direitos. Agora, a cidade de São Paulo está um pouco complicada em relação à educação, porque os nossos números do IDEB só têm caído. Né? São Paulo, por ser a maior potência do hemisfério sul, não só do Brasil, tinha que ser a número 1. A gente gasta um pouco mais de 25 bi com educação a nível municipal, e isso não tem sido o suficiente nem para alfabetizar nossas crianças. Nível de alfabetização está em 38%, o prefeito realmente não preocupou com isso, ele preocupou em asfaltar a cidade até o Acre, segundo palavras dele, mas a educação não tem um acompanhamento. Talvez porque ele não seja educador, né? Eu, hoje, para vocês terem uma ideia, eu tenho 1,5 milhão de alunos na internet,
Esse número de alunos é maior do que a maior faculdade do país, isso tudo é EAD, né, à distância. E eu tenho um carinho muito grande pela educação, eu também tenho escola infantil, e a gente precisa de trazer o formato lúdico para essas crianças, para a gente conseguir, até uns 7 anos de idade, fazer com que seu filho, ou filho de alguma pessoa que você conhece que está na rede pública, conseguisse ser alfabetizado. No contexto global, para todo mundo entender, o aluno de escola pública, ele sai do ensino médio, 90% deles não sabem fazer matemática básica, ou seja, é um fracasso total no nosso modelo de ensino. O que eu quero implementar, e eu acredito que isso vai mudar outras áreas, né? Porque a educação é a base de tudo. Tem 3 coisas que são fundamentais em qualquer tipo de governo, que se a pessoa não investir energia nesses 3, a gente vai ter problema na sociedade e vai ter um desregular na segurança. E eu vou explicar. Isso é educação, tá? Não estou fugindo do tema, porque educação molda tudo. Educação, esporte e empregabilidade. Emprego, por exemplo, diminui a criminalidade. Quanto maior a oferta de emprego, quanto maior a qualificação desses empregos, menor vai ser o problema da segurança, que é o problema número 1 hoje para a maioria dos paulistanos. Aonde que a gente resolve isso? A gente resolve isso na educação. As pessoas têm que Candidato, não, entender só pra gente não. Porque eu sei, o senhor está trazendo todo o conceito da educação, mas a gente tem várias perguntas sobre educação que até incluem coisas que o Vamos senhor lá. está falando. Em relação a essas Sim. disciplinas, o senhor tem claro quais são essas disciplinas? Sim, a primeira, que é a que mais molda o comportamento humano. Inteligência emocional, ou como é conhecido, socioemocional. De novo, isso vai impactar lá na segurança do país, vai impactar nas decisões que a pessoa toma ao invés de fazer uma besteira. Isso impacta em tudo. Então, isso tem que estar desde o início na escola pública. Segundo, empresarização. Nós nos tornaremos uma nação empreendedora a partir de São Paulo. São Paulo tem 2 milhões de CNPJs. O que é que a gente tem que fazer? A gente precisa ensinar a empresarização desde pequeno para as pessoas, para os paulistanos, porque a gente, vamos pegar um quadro de 100 empresas, até o 3º ano, uma empresa nova tem uma chance de quebrar de mais de 80%, porque a pessoa não entende como isso funciona. Ah, você quer que todo mundo seja empresário? De maneira nenhuma. Eu quero que todo mundo, com o nosso dinheiro, aprenda a fazer isso. Nós vamos transformar a escola na escola olímpica, vai ser o maior marco da educação aqui na cidade de São Paulo. São mais de 60 esportes, esporte molda caráter. O que nós vamos fazer? Dar uma identidade esportiva. Marçal, você acredita que quantos por cento da população vai conseguir seguir no esporte? Eu imagino que nesses primeiros anos, de 30% a 50% das crianças vão se encontrar no esporte. Quem não encontrar no esporte, se encontra na empresarização. Quem não encontrar em nenhum dos dois, se encontra na música. E por aí vai as profissões. Mas a grande questão do Estado é fazer com que o povo tenha um caráter moldado. O que é esse caráter moldado? O esporte, ele molda caráter por quê? Porque você aprende a competir, você aprende a respeitar. Por exemplo, a pessoa que aprende artes marciais na escola, essa pessoa ela não briga. Ela já não faz parte mais daquele grupo de pessoas que brigam por qualquer coisa, porque ela ganha uma consciência e ela entra para lutar. E para lutar tem que ter um ringue, tem que ter um octógono. Ela respeita o próximo. Isso o esporte faz. Ela come melhor. Desculpa, pode falar. Desculpa, eu quero puxar esse gancho seu aí. Você está falando sobre incluir novas disciplinas. Eu queria entender um pouco justamente as ações práticas que você pretende implantar e como pretende. Porque o seu plano de governo fala, por exemplo, que o problema não é falta de recurso, mas falta de gestão, de foco, acompanhamento do aprendizado, fala de casos de sucesso no país. Como o senhor citou agora há pouco, o problema do aprendizado na idade errada em São Paulo é grave. O que de prático o senhor planeja fazer logo nos primeiros meses de governo? O que o senhor vai fazer no começo? A primeira coisa que a gente tem que fazer é treinar os professores. Eu não conheço nenhum processo que vá mudar a mentalidade de alguém na ponta da criança se eu não conseguir entrar no coração dos professores. Eu não sou pedagogo, mas eu sou um professor. As pessoas insistem em me chamar de coach, eu não sou coach, mas eu dou aula. Eu sou mentor de muitos empresários, de muitos trabalhadores. Tirando 1,5 milhão de alunos, talvez eu seja mentor no Brasil hoje de 12 milhões de pessoas. E aí, alguns não sabem até medir esse fenômeno, né, que eu fico ouvindo. Acho até bonito vocês usarem esse nome do fenômeno, o fator Pablo Marçal, porque eu já venho mudando a mentalidade das pessoas. Posso ser criticado, posso ser essa pessoa polêmica. Estou sozinho nessa disputa, né? Estou só com o povo e com Deus, mas estava terminando até de responder a pergunta dela. Socioemocional, empresarização, a questão de uma identidade esportiva, tecnologias e profissões do futuro. Nos próximos 15, 20 anos, Haddad, a gente vai perder umas 300 profissões para inteligência artificial, para algoritmo. E a nossa nação é uma nação que não migrou para a tecnologia. A gente é usuário de tecnologia. A gente não é criador de tecnologia e não vejo político, porque os políticos não entendem isso. Eles estão apavorados, por exemplo, de eu não ter um minuto de televisão, nem rádio, sem as minhas redes sociais, ainda continuam crescendo nessas pesquisas e está apavorando todo mundo. Por quê? Porque existe, de fato, um extrato na sociedade que já me ouve. E aí, o que a gente precisa na educação, para fechar a resposta da Fabíola e complementar a sua? Se a gente ensinar profissões do futuro para um garoto da favela, esse garoto vai começar a sonhar desde pequeno fazer isso. Hoje tem 3 coisas que os meninos da favela querem fazer. Eles querem fazer
Jogador de futebol, aí se não tiver o talento, ele já desanima. Ele quer ser MC, por quê? Olha que interessante isso aqui que todo mundo precisa saber. Ele quer ser MC, ele quer cantar, ou ele quer ser do crime. Isso eu falo no contexto, né, a maior parte das crianças. Tem gente que quer ser bombeiro, quer ser polícia. Só que essa são os três maiores. Porque eu estou entrevistando as crianças e perguntando o sonho delas. Por que elas querem essas três coisas? Ou jogar futebol, ou ser MC, ou ir pro crime. Porque os três apontam para prosperidade. E é um negócio assustador. Todo mundo quer prosperar. E o que a gente vai ensinar, que a esquerda pira e surta, é educação financeira. Como o próprio presidente Lula falou, num comício aqui em São Paulo, se a pessoa ganha mais de 4 mil por mês, ela tem uma renda superior a 4 mil, ela para de votar no PT. Então esse é meu sonho. Ensinar educação financeira para as crianças desde pequeno. Quando você ensina educação financeira, a pessoa não fica dependente do Estado, ela não fica... A metodologia é sua mesmo, Pablo? Ou você está inspirado, ancorado em algo científico, com algum educador de peso ao seu lado, ou é uma metodologia mesmo sua? Por exemplo, você trouxe aqui educação socioemocional, educação financeira, que é extremamente importante. Tudo isso é baseado realmente na sua metodologia ou é ancorado em alguma metodologia específica? Essa é a lógica, né? A base natural das coisas. Não precisa de falar que é minha ou de alguém que está querendo promover alguma coisa. Isso é lógica. Se a pessoa não sabe lidar com dinheiro, ela é escrava de um governo que é assistencialista. Se a pessoa não aprende... Eu já aplico isso nas minhas escolas, se você quer essa resposta. Agora, os Estados Unidos, eu vou só responder isso lá e passo para você. Eu ainda nem falei o que eu quero fazer, que é a revolução da educação no Brasil. A gente vai ter que ensinar todo mundo a ser investidor. Tem 3 níveis. As pessoas têm que aprender um trabalho, depois elas têm que aprender a empreender e depois têm que aprender a investir. São 3 níveis. Eu finalizo contando isso para vocês. Na Europa, mais de 70% dos europeus investem. Mais de 70%. Olha tanto que é drástico e por que vai ter uma revolução da educação na cidade de São Paulo. E no Brasil, consequentemente. Funcionando aqui, o Brasil é obrigado a copiar. Nos Estados Unidos, mais de 50%. No Brasil, 3%. Aí vocês vão aprender a fazer web, porque 3% é uma vergonha. Nosso povo não foi preparado para investir, nem para empreender e nem para trabalhar. A gente tá no nível engatilhando, porque o trabalho é o básico. Tinha que estar todo mundo trabalhando. É quem tem capacidade laborativa. Só que não está. A gente tem mais de quase 3 mil cidades no Brasil, tem mais gente ganhando assistencialismo do que trabalhando, pra você ter noção. Nós estamos no modelo educacional fracassado, escolarizado, precisa de educação. Você está trazendo conceitos nos quais você acredita. E eu queria perguntar das coisas práticas. Por exemplo, ensino integral. Você está dizendo que vai aumentar o ensino integral em São Paulo, que é uma demanda muito importante para a cidade, usando, vou até pegar o nome aqui, os centros para crianças e adolescentes. Os centros para crianças e adolescentes são para assistência social. Um trabalho importantíssimo, mas é para criança com problema, criança que precisa de um atendimento, e ali tem atividade lúdica, atividade cultural. É muito diferente de você colocar aquela criança 7 a 9 horas na sala de aula. Como que você vai fazer isso na prática? Como que você vai... Escola Olímpica. Custa... 7 a 9 horas na sala de aula. No seu plano de governo está dizendo que é através dos centros para crianças e adolescentes. Isso é mais um item. Social. Como que você vai fazer a escola em tempo integral? Vamos sair da teoria e entrar na prática. Vamos. Na prática, só vamos entrar no dia 1º de janeiro, porque até agora é a teoria. Tem uma diferença, Raquel, de plano e... Não, você precisa trazer também... É porque você está pedindo prática, mas a prática só vai acontecer em janeiro. A gente continua na teoria. Por que é teoria? Não, mas se você discordar, não vai mudar nada aqui. A prática é lá. A gente tem... É o eleitor que está pedindo para você trazer. Então tá bom, eu estou já respondendo. Se você puder deixar responder, está tão elegante a entrevista, eu sigo respondendo. Vamos lá. Existe plano, que aponta para o rumo, e existe projeto. No dia 6, às 20 horas e 30 minutos, eu já vou começar a rodar os projetos. Plano é uma coisa. Isso aí é um norte, para onde nós estamos indo. Depois nós vamos para os projetos técnicos. Depois nós vamos para a prática. Para você que é paulistano e entende o que a gente precisa colocar essa escola em tempo integral, porque você trabalha e seu filho fica jogado para alguém. Então, quando eu falei que eu vou transformar a escola na escola olímpica, além do que você falou, Raquel, a gente vai ter pessoas, vamos ter as crianças treinando, a gente vai descobrir a vocação esportiva de alguém, sabe para quê? Para cuidar da saúde dela, da saúde mental, da saúde física. Um centro olímpico custa R$1,5 milhão. Você tem uma noção? Nós queremos fazer em todas as escolas. Não vai fazer isso no primeiro ano, no segundo, isso é progressivo, isso é uma institucionalização de política pública para que as crianças estudem num período, na outra elas vão treinar. Nós vamos levar isso a chegar a um ponto de as crianças que forem para competições terem bolsas para rendimento, para crescerem nisso. A gente vai dedicar nisso. Não é para ocupar lugares apenas que já existem. A gente tem isso hoje, a gente quer ampliar, mas a grande verdade é que essa escola em período integral ela é baseada naquilo que é o esporte. E tem mais de 60 modalidades, nós vamos descobrir a vocação que o seu filho tem para a gente ocupar a mente dele. Presta bem atenção o que eu tenho ouvido quando eu vou nas favelas. Por favor, o número 1, tá? Eu gosto de perguntar, Landim,
para as mães, o que você faria se você fosse prefeita? Todas, é um negócio incrível. Todas não, 9, cada 10 que eu fiz essa pergunta, elas falam assim, cuida das crianças. E aqui eu quero deixar claro para todos vocês que eu fiz uma aliança com 2 crianças. Esse relógio que eu carrego aqui é do Theo, lá do Jardim Rosana, no Campo Limpo. E essa pulseira aqui, ó, é da Clarice. O Theo tem 8 e a Clarice tem 12. Ô, O do candidato. Theo, quando ele me deu... Deixa eu só terminar a resposta. Sim. Para mostrar que eu tenho uma aliança com o povo e que esse relógio é um tempo novo para as crianças e para os mais pobres. E eu me propus a andar com esse relógio para marcar esse novo tempo na cidade de São É Paulo. muito... Então nós vamos, além de ocupar e trazer recreação para o seu filho, a gente vai fazer seu filho ser um atleta de alto rendimento. Por quê? Para ele te dar orgulho, para ele honrar a senhora e o senhor, que é pai dele. Na maioria dos casos é sua mãe que responde, porque a maioria dos lares nas favelas são liderados por mulheres. Eu sinto essa dor. A minha mãe, por É muito interessante que alguns você anos, traz. nos criou dessa forma. Ô, Pablo, é muito interessante o que você falou agora, né? De cuidar das crianças, né? Nós somos pais, você tem 4 filhos, né? Eu tenho uma filha, a gente sabe o quanto isso é importante. Tem um assunto que as pessoas falam que é polêmico e tudo mais, e que é difícil, né? Já que a gente tá falando sobre novo conteúdo e o foco das escolas. Educação sexual nas escolas, né? A gente tem aí o uso da internet de uma maneira descontrolada, tem até um movimento em São Paulo, Desconecta e tudo mais, as crianças na internet. Me chamou a atenção até uma fala sua no Flow, que eu falei assim, nossa, eu fiquei bem impressionada, né? Que você falou, nossa, Igor, eu fiquei preso, tuas aspas, né? Fiquei preso por 20 anos na pornografia, desde os 5 anos de idade. Fiquei impressionada com essa idade, 5 anos de idade. Bom, a gente sabe sobre o risco disso para as crianças, né? Crianças pequenas, que às vezes não têm acesso, não têm um cuidado maior. Você acha importante ter esse conteúdo de educação sexual nas escolas, justamente para reduzir a violência sexual contra as crianças, que acontece muitas vezes dentro de casa? Você tem uma noção, quando eu tinha 5 anos, não tinha essa internet, desse jeito que era só apertar e ver qualquer coisa aí, né? Eu acho que muita gente a se libertar de pornografia. Eu fiquei 20 anos preso nisso. E na escola, a gente não pode falar nada de erotização. Ali não é um ambiente para isso. A matéria vai chamar, e deve se chamar, segurança sexual. Para a criança não confiar em ninguém em relação à sexualidade dela. Para os pais também terem orientação, porque tem famílias que não têm orientação. Sempre perguntar para o filho se ele está tendo um comportamento estranho. Uma das coisas que mais preserva a família, Fabiola, inclusive a gente quer instruir os pais em relação a isso, porque não existe educação sem instrução para os pais. Na escola que meus filhos estudam, que inclusive é minha, os homens, nós estamos lendo um livro chamado Criando Meninos, do James Dobson. Então os pais, eles estão lendo e estão sendo transformados. Porque mostra que o maior cuidado que a gente tem que ter na sociedade é com os meninos. Olha que coisa interessante. As meninas são mais delicadas, mas são os meninos que têm a maior quantidade de morte precoce, delinquência, suicídio, a maior parte eles que vão para a cadeia. Então, o regulador da sociedade é o pai, dá muita atenção para o homem, porque o homem ele é alguém desgovernado. A sociedade está nessa decadência por causa do homem. Respondendo a sua pergunta, deve-se falar sobre segurança sexual e não erotização. Por quê? Quando você coloca, só um pouquinho, quando você entra com um assunto e não põe limite nesse assunto, aí vem um militante, seja de qualquer ala, não estou falando o que ele é, e se ele é uma pessoa que não respeita esses limites, ele vai começar a falar e levantar a bandeira dele, o pensamento dele. Nós temos que ter muito cuidado disso, a gente não tem que estimular esse assunto em sala de aula, a gente tem que falar sobre abuso, a gente tem que falar sobre essas crianças desde pequeno, contar para o papai e para a mamãe, se tiver alguém com algum ato libidinoso, a gente tem que entrar nesse assunto. Escola não é lugar para erotizar a criança, ainda mais dando a chance para algum maluco sequestrar essas crianças emocionalmente, ou serem ridicularizadas por alguma forma. Ali não é um lugar para isso. Eu sou aluno de escola pública, eu sei que isso não é um assunto para ser falado dentro de sala de aula. Segurança sexual tem que ser falado, tem que ter cartilha. Agora, o que cada um pensa sobre sexo, isso seria o fim do mundo, destruir as nossas crianças. Vamos falar sobre saúde. Ultrapassamos um pouquinho de tempo, mas valeu a pena. Bom, saúde. Eu acho muito interessante que você até hoje tem uma reportagem aqui no UOL mostrando você antigamente, né? Você mudou bastante, né? Ô, Pablo, não sei se você chegou a ver a foto sua. São Paulo vai mudar. Eu não acompanho notícias. Você mudou bastante. Você não acompanha o UOL? Não acompanho. Ó. Eu sei que eu gosto de ver os relatórios, e do dia 1 de junho até agora, salvo engano, já está com 22 mil matérias no Brasil com meu nome. Imagina se eu fosse acompanhar isso. Vou entrar em saúde. Energia focando no eu vou entrar em saúde só para a gente não perder tempo aqui, eu não quero deixar de falar de saúde. Bom, no seu plano de governo, traz um pouco até dessa tua transformação. Eu puxei por aí, por causa do seu emagrecimento, sua atividade física, você anda sempre com marmita comendo, né, a sua comida ali, que é toda balanceada, bebendo água, a importância do sono e tudo mais. Você coloca isso no seu plano de governo como uma grande prioridade, né? Educaremos a população quanto a bons hábitos alimentares, sono, ingestão de água, prática de atividade física e outras medidas do dia a dia. A gente, sabe que isso é algo da elite, né? Você vê hoje a elite em São Paulo, tá todo mundo fitness, todo mundo magro, come bem, orgânico e tudo mais. Como
fazer isso, né, para a cidade como um todo. Eu queria saber, você vai dar algum tipo de incentivo fiscal, financeiro, vai dar para que as pessoas comprem bons alimentos? Onde essas pessoas vão fazer atividade física? Não há espaço em São Paulo disponível nesse momento para as pessoas fazerem atividade físicas. E esses bons hábitos, né? Como é que vai ser isso? O sono, as pessoas passam 5, 6 horas no transporte público. Como que você vai trazer essa qualidade de vida que você promete no seu plano de governo para toda a população de São Paulo? Uma coisa que eu fico chocado em ver é a capacidade que todo mundo tem de se destruir e de virar uma máquina, né? Toda hora alguém olha para mim e fala, eu estava em reunião até 2 horas da manhã hoje, e as pessoas, vai dormir que você está cansado. Eu falo, cara, só vai me encontrar cansado na lápide, se você tiver a sorte de ir no meu velório, que até que enfim o homem descansou. Todo mundo tem o mesmo estado de energia. Quando você fala assim, comer bem, ou cuidar da saúde é coisa da elite. Não, não é coisa da elite. É porque a vida, do jeito que as pessoas escolheram viver, e a situação de falta de gestão de uma cidade impacta no resultado final da pessoa, que é a paz, é o desfrute dela. O que eu sugiro, tá? Quando eu falo que a gente vai criar 2 milhões de empregos nessa cidade, é para descentralizar esses empregos e colocar esses empregos na periferia para evitar esse tanto de gente. Ficar 6 horas, igual você falou, de 3 a 5 horas aí, dentro do ônibus. A gente tem uma movimentação que gera um estresse absurdo, um nível de ruído, de poluição nessa cidade, que a pessoa, por si só, ela fala, eu só tenho que sobreviver. A gente tem que mudar a mentalidade do nosso povo a partir da escola. Vai ter braço de educação também nas empresas, que eu acho que tem a ver com isso, que a gente vai ensinar isso para os funcionários. A prefeitura vai subsidiar isso. Sobre os espaços, eu vou provocar nesses centros olímpicos também, nas favelas, não só para a pessoa ter recreação, para ela aprender desde pequena a ser atleta. Eu já pesei 100 quilos, peso 76 hoje, eu peso quase todos os dias, 76. Só que eu tomo o tanto de água que preciso tomar, eu durmo o tanto que preciso dormir, exatamente cumprindo para quê? Porque meu corpo precisa ter o cortisol regulado, meu sistema dopaminérgico tem que estar regulado, a minha endorfina tem que vir todo dia. Marçal, a pessoa que está ouvindo não está entendendo, você precisa fazer exercício. Precisa parar de comer açúcar, que vicia mais, 10 vezes mais que a cocaína. Se você não cuidar disso, eu quero ensinar desde pequeno para as crianças. Diga. Queria esclarecer um ponto que você menciona na sua fala agora, e você já mencionou várias vezes, a criação dos 2 milhões de empregos em 4 anos. São Paulo tem 499 mil desempregados. Eu não consigo entender, você está inflando esse número ou você pretende atrair 1 milhão e 500 mil pessoas para a cidade? Esse dado é completamente errado. A pessoa que está debaixo do assistencialismo e proibida de trabalhar, ela é desempregada. Ela só está sendo bancada por uma leitoa bem gorda. Esse dado é da Fundação SEAD. Estou acabando de te falar. Você junta seus 500 mil com todo mundo que está no assistencialismo e com mais pessoas que estão deixando essa cidade por falta de oportunidade, a cidade não tem crescido. Em 2016, o orçamento da cidade era inferior a 50 bilhões. A cidade não cresceu. A cidade vai bater um orçamento de 120 bi. Se você vê hoje o assistencialismo no governo Bolsonaro, o assistencialismo podia ter uma renda alternativa. Você não pode proibir a pessoa de ter uma renda alternativa, senão ela é um desempregado profissional. Então, você tem milhares de pessoas na situação de desempregado profissional. Nós somos o país número 1, número 2 do mundo, porque os jovens nem estudam e nem trabalham. Sabe o que acontece? Não tem oportunidade. Nós perdemos a vocação industrial, Holandinha, aqui na cidade de São Paulo. A gente foca completamente tudo nosso em serviço. E aí, essa criação de 2 milhões de empregos, eu sei que é assustador, só que 50% das empresas do Brasil estão no estado de São Paulo. 10% das companhias do Brasil estão na cidade de São Paulo. O que eu quero é criar um amortecedor, já que você entrou no assunto, um amortecedor empresarial, um amortecedor de fluxo. São 38 cidades em volta da cidade de São Paulo, região metropolitana. Só terminar. Quando você fala sobre a cidade de São Paulo, é porque você não pensa que isso aqui é a principal cidade fora as asiáticas, a cidade mais poderosa do mundo fora as asiáticas. Nós temos 38 cidades. Para você fechar sua conta, você precisa pegar o cálculo por baixo, que está errado. Quando eu falo errado, não é a estatística. É porque o desempregado profissional precisa de emprego. O desempregado profissional, ele precisa de saber que ele pode crescer. Ele não precisa dar isso de herança para o filho dele. Um assistencialismo, todo mundo vai prosperar. Todo mundo que quiser. E eu tenho que incentivar essas pessoas a querer isso. Agora, se você pegar as 38 cidades e somar, você vai ver que está precisando de 4 milhões. Vou te trazer um outro número, então, que mostra que seu número está inflado. A cidade de São Paulo, nos últimos 4 anos, gerou 767 mil empregos, segundo o CAGED. Antes de você falar que é incompetência do atual prefeito, eu fiz o acumulado desde 2007. E o máximo que a cidade conseguiu gerar foi 837 mil empregos. É por isso que vocês têm que votar no Pablo Marçal. É por isso que você tem que votar no Pablo Marçal, porque nenhum deles tem essa mentalidade. O único que tinha mentalidade de empreendedor é um traidor. Nem em termos de desempregados, nem em termos de potencial de geração de emprego da cidade. Não precisa se preocupar com isso. É o seguinte. Para fazer manchete? Não, Raquel, é para gerar emprego, porque se a gente não promover as pessoas para o emprego, eu não consigo gerar mais novas empresas. As empresas geram os empregos, não é o governo, não é o UOL e não é o Pablo, são os empresários. Eu preciso gerar mais empresa, para gerar mais emprego, para gerar mais renda, para diminuir a inflação e todo mundo viver melhor.
O que tem de novidade que esse povo não deu conta de fazer e eu vou fazer? O cinturão de empresas que fica nas periferias vai aumentar a qualidade de vida do mais pobre e vai sobrar tempo para ele treinar, para ele ter desfrute na vida dele. A gente vai diminuir a poluição da cidade. Só um pouquinho, deixa eu só terminar ali a resposta. Aí, é que eu vou pegar esse seu gancho, acho que vai encaixar bem. Mas tá então bem, deixa eu só terminar e você dá o gancho. Tá bom, manda lá. Quando a gente descentraliza isso, a gente não só está atraindo mais oportunidade e mais arrecadação, sem arrancar nada de imposto de ninguém. Você traz mais empresa e mais emprego, eu estou aumentando a energia da cidade. A gente precisa voltar com a parceria com o Estado. A gente precisa voltar a trazer as indústrias. São Paulo, a cidade de São Paulo perdeu as indústrias nos últimos anos. E assim, se você tem isso, cria infraestrutura, a gente precisa de trazer gente qualificada também. Para quê? Para abraçar esses empregos. E principalmente os empregos tecnológicos. Quando você falou Não, vamos para a saúde, Raquel, vamos para a saúde. Eu quero saber, o Fábio tem uma pergunta de saúde, a gente está no bloco saúde. Vamos lá, Fábio. Mudou para saúde, vamos lá, saúde. Vamos voltar para a saúde, então. De novo no seu plano de governo. O senhor fala lá em combater a fila da saúde com parcerias com instituições privadas de saúde, também fala em programa de ocupação de vagas ociosas em hospitais privados. Quem lê isso, cidadão de São Paulo, imediatamente pensa em Corujão da Saúde do Dória, o senhor acabou de citar ele aí. O programa do Dória realmente teve um impacto inicial, uma movimentação na cidade, foi importante, mas ele não atacou o problema da morosidade das marcações de exames, tanto que a fila continua até hoje. E segundo especialistas, não há grande ociosidade nos hospitais privados, tirando o horário noturno, quando aí não há equipe, né? O custo disso seria muito alto. Em que o seu projeto é diferente do Corujão da Saúde? Por que ele vai dar certo e o Corujão não deu? Ele vai dar certo porque a gente vai fazer parceria com outros municípios, com o Estado. A gente vai colocar hospitais provisórios. Eu vou cumprir uma promessa para todo mundo que está assistindo. Pode avisar todo mundo. Tem gente que está há 4 anos na fila de exame. A gente precisa tirar uma pedra dos rins e aquilo já está necrosado. Isso vai dar uma complicação muito grande para a pessoa e vai custar muito mais para nós todos para resolver esse problema da pessoa. Quando ela não tem a sorte de esperar tanto, ela acaba morrendo. Tem algo em torno de 447 mil pessoas em situação de espera para fazer exame e 192 mil pessoas aproximadamente para fazer cirurgia. Olha qual que é o problema. Eu me proponho a olhar o problema número 1 da cidade. Como todo, o paulistano decretou que é a segurança, porque realmente perdeu o controle. Mas se a pessoa não tiver vida, o que é a segurança? Então nós vamos dedicar nos mais pobres que estão precisando hoje. Nós vamos fazer um mutirão, não só com ociosidade de hospital, mas eu vou pedir, inclusive, ao Conselho de Medicina Nacional, a caráter de emergência, para a gente salvar esse povo nosso, para voltar àquela questão do exame à distância. Por quê? Porque a gente precisa detectar logo os problemas, e esses problemas, para ir diminuindo também esse tanto de entrada nas UPAs, a gente hoje, para você ter uma noção, 30% de toda a entrada que a gente tem nas UPAs é de gente que se acidenta. Aonde? Aonde não tem calçada. Nós temos que fazer um pouquinho, alguns milhões de milhões de metros quadrados de calçada na cidade. Então as pessoas estão sem calçada, isso está gerando um problema na saúde. Agora, você imagina, a gente ensinando a pessoa a cuidar da vida dela, no braço empresarial, né? No braço de ensino das empresas. Ensinando desde pequeno, a gente vai ter a questão da saúde, não como remediação, mas como prevenção. As pessoas cuidando delas, vai ser um marco a minha entrada na prefeitura, porque eu vou militar todos os dias nisso. Porque um povo saudável, um povo que desfruta, é um povo que produz mais e um povo que vive mais. Só que a intenção de quem hoje lidera o governo é que as pessoas vivam menos por causa da Previdência, porque parece que as contas que esses caras fazem não dá para pagar a aposentadoria de todo mundo. Então, a grande verdade é que, para terminar esse assunto, a gente precisa unificar esses prontuários. Todo mundo tem, praticamente, né? Ou um vizinho tem, alguém tem um celular na mão, a gente tem que usar a tecnologia para isso. As pessoas, às vezes, têm que tirar um atestado para tratar um assunto de meia hora. A gente precisa, sabe de quê? De colocar essa prefeitura na mão da pessoa. Então, a gente vai criar, assim, mutirões para zerar isso. Eu fiz uma promessa, isso é uma promessa que eu estou dormindo com ela todo dia e eu vou cumprir. Zerar as filas de exame em 18 semanas. Isso é muita coisa. E vai vir um problema gigantesco, que eu já medi com a equipe de saúde. Vai vir muito mais cirurgias para serem feitas. E aí que vai entrar. Vou entrar com parceria público-privada, que é essa que você falou. O Dória, já que você tocou no nome dele, ele fez um governo de 6 meses, depois empolgou e foi embora para o governo e largou a prefeitura. Ele ficou 1 ano e 90 dias e as coisas que ele acabou testando e funcionando foi tudo por água abaixo. O que a gente precisa fazer? Não é um trabalho de uma cidade, porque também, eu estava no Hospital da Criança e do Adolescente, o que eu vi de pessoas de outros estados e de outras nações ali, São Paulo é uma referência. Então, a gente precisa de energia de todo mundo. Nós vamos pedir ajuda para todo mundo para tratar casos específicos. Agora, uma coisa que vai resolver, vai desafogar os hospitais públicos. A Prefeitura de São Paulo tem 41 mil imóveis. Isso é uma baderna, questão de gestão. Desculpa, a gente vai, Pablo, a gente vai falar sobre isso em habitação. Coisa de saúde. Não, mas esse assunto aqui eu prefiro falar menos de habitação para o povo entender qual que é a solução da saúde. Precisamos pegar imóveis que não têm destinação nenhuma para fazer casas de apoio para desafogar os hospitais. Isso eu conversei com doutoras ali no Hospital da Criança e do Adolescente. Se a gente tiver essas casas de apoio, a gente desocupa os leitos. A gente está com ocupação de leito e pessoas ficam meses ali porque elas não têm para onde ir. Eu vi bolivianos ali, eu vi venezuelanos ali,
E a gente trata como se fosse paulistano. Por quê? Porque a gente aqui de São Paulo acolhe todo mundo. Só que tem como a gente pegar esses imóveis da prefeitura e começar a permutar isso e colocar isso próximo dos hospitais. Para quê? Para desafogar os leitos. Coisa mais inteligente para resolver problema de hospital é criar casa de apoio e trazer a iniciativa privada para ajudar nisso. E criar movimentos para desafogar, porque elas já foram operadas e precisa desocupar o leito. Vamos entrar num assunto segurança pública, que é o que os paulistanos mais temem, inclusive, né, na nossa cidade. Raquel, começa aí. Segurança pública. Uma das suas principais propostas para a segurança pública é triplicar o efetivo da Guarda Civil Municipal. Você tem ideia de quanto custa isso? Tem, 100 milhões de reais. Só que isso precisa ser ao longo dos anos. Olha, não é o cálculo que é o cálculo oficial. A folha anual hoje da Guarda Civil Metropolitana custa 700 milhões de reais. Para triplicar essa folha vai chegar a 2 bilhões e 100 milhões de reais. É 1 bilhão e 400 milhões de reais a mais. Além disso, vai precisar fazer concurso, comprar farda, treinar. A academia hoje só consegue formar 1.000 guardas a cada 6 meses. Não tem nem armário para o pessoal guardar esse armamento. É praticamente impraticável em 4 anos. Como é que você vai fazer isso? Não vai fazer em 4 anos. O problema é que todo mundo quer fazer alguma coisa em 4 anos, vai embora e o outro larga. Isso é uma política institucional. A cidade de São Paulo ela pode chegar até 24 mil. Eu propus 21 mil. A cidade do Rio de Janeiro, que é super violenta, tem mais guardas municipais per capita do que São Paulo. O progresso desse valor que você falou está correto a sua conta, só que a gente vai compensar com esses 100 milhões de reais, que é o que o orçamento aguenta. Se não houver economia, se a gente não tirar o dinheiro da onde a gente precisa tirar, não tem como chegar nisso. Eu sou um gestor. O governo está dizendo que você vai triplicar. Esse é o plano, isso mesmo. É porque você tem que entender o seguinte, a gente só tem política eleitoreira. Nós estamos de colocar a cidade no rumo para isso aqui virar a capital do mundo. Não dá para resolver nem o plano de governo nem de 4 anos. O plano é um rumo. É que não pode enganar o eleitor, né, Pablo? Porque quando você fala isso, é muito interessante isso que a Raquel está perguntando, porque quando fala assim, vamos triplicar a Guarda Civil, aí o pessoal está achando que vai acontecer isso agora. Eu acho que esses cálculos da Raquel são muito importantes. Todo mundo me pergunta igual vocês estão falando, eu sempre respondo. Isso não funciona agora. Você já mostrou a capacidade de treino, você já mostrou a capacidade de caixa. É assim, gente, é igual você que está assistindo. Você ganha 4 mil, 5 mil por mês. Um dia você vai comprar sua casa, hoje você não dá conta, mas seu projeto é esse. Você precisa começar e não desistir. O que todo mundo tem que entender, só um pouquinho, que eu estou respondendo, por favor. O que todo mundo tem que entender é que a gente não tem uma política institucional para o crescimento da cidade, que a gente tem a campanha eleitoreira. A cidade precisa chegar nesse número. É isso que eu estou mostrando no plano. A viabilidade disso vem no 6 de outubro, não adianta. Todo mundo, eu desafio todo mundo a pegar esse plano de governo, leia os 10 para você entender. São sonhos para a cidade. Depois vai para a viabilidade técnica e depois vai para a prioridade. Em relação a escolher um pouco de dinheiro, só um pouquinho, em relação a escolher sobre aumentar essa guarda toda de uma vez. Então, por exemplo, se a gente coloca os empregos, que é o que a gente vai fazer, um subsídio de 7 bilhões de reais que está ali dentro do transporte coletivo, eu consigo carregar ele e cumprir essa promessa. Eu preciso que vocês entendam que se não tiver a dinamicidade na questão da gestão, não vai achar o dinheiro. Agora, a progressão disso, não só isso, mas a operação delegada, inclusive aos policiais militares, nós vamos dobrar isso, tá? Por quê? Porque a operação tem dado certo e nós vamos aumentar o valor. Por quê? Porque a segurança é o item número 1. Agora, só para terminar a resposta. Como é que funciona na gestão? Tem o dinheiro alocado de forma errada. Se a gente continuar, inclusive, tem gente querendo subir para 10 bilhões o subsídio de transporte, a gente vai criar esses empregos aí, vai diminuir o subsídio do transporte. Isso não vai impactar as pessoas, porque vai diminuir a demanda de transporte. Aí eu vou carregar esse dinheiro para lá. Aonde que está a inteligência? Não é num papelzinho que você está lendo e falando assim, tem que cumprir isso aqui. Não é questão de cumprir, é questão de dinamicidade na gestão. Eu tiro o recurso de um lugar, isso funcionando, nós vamos zerar as filas daqui. Isso é periódico. Então, eu preciso primeiro atacar o problema de salvar as pessoas. Depois o problema de emprego. E depois chegar na segurança. E a lógica é essa. Quando eu te respondi 100 milhões, esses 100 milhões é o que hoje dá para fazer, de onerar a folha, onerar o orçamento da prefeitura. Agora, na dinamicidade da gestão, vou diminuir esse subsídio ali e aplicar aqui. Isso com a criação de emprego, porque não é tirar o que a população já tem hoje. Candidato, então vamos lá, porque plano de governo não são sonhos. Plano de governo são propostas que o senhor faz ao cidadão e o senhor vai ser cobrado por ela daqui a 4 anos. Para triplicar o efetivo, o senhor gastaria 1 bilhão e 400 milhões de reais. O senhor eu te falei de onde que dá para tirar esse dinheiro. Só um minutinho. O senhor está dizendo agora que o senhor só pode gastar 100 milhões de reais. Então, vamos rever o seu plano de governo e mostrar para a população de São Paulo. Com 100 milhões de reais, quantos guardas civil metropolitanos a mais o senhor vai colocar na Guarda Civil? Já está na conta os que vão ser chamados e dobrar a quantidade de pessoas que já estão, que foram aprovadas em processo seletivo. Para trazer mais 14 mil, o senhor vai gastar 1 bilhão e 400. Então, se o senhor só tem 100 milhões, quantos mil o senhor vai trazer? A sua proposta é bem mais moderna. É o seguinte, Raquel.
Essa questão de trazer esses guardas, isso vai ser progressivo, porque quanto mais emprego eu tiver, a segurança também vai precisar de menos gente. O que eu quero que você entenda é que vocês... eu acho interessante o que vocês estão fazendo, porque a realidade da cidade vai mudar. O tráfego, a mobilidade vai chegar na hora aí, ela vai mudar. Não é um negócio que você fala agora, é por isso que eu estou te falando, um plano de governo ele é um rumo. Nós estamos indo para um rumo, aí vamos para os projetos técnicos e vai ter que priorizar. Igual a pessoa que está assistindo precisa de lidar com o orçamento da casa dela. Ela marcou uma viagem, a família vai viajar. O orçamento não deu, vai ter que deixar isso para depois. A gente vai estabelecer as prioridades. A prioridade número 1 é gente. Prioridade número 1. Com tecnologia, com a análise preditiva e com anticrime, sabe o que vai acontecer? Talvez essa demanda diminua. E o povo vai falar, isso é inteligente. Parabéns. Por quê? Porque caiu a criminalidade. Exposição de emprego, tecnologia na criminalidade, o anticrime, talvez isso vai ter que ser revisto. Eu não tenho vergonha de falar nada disso. Não tem problema nenhum. Ah, você prometeu. Eu estou prometendo e mostrando a realidade. Isso depende de caixa. A gente tem dinheiro? Tem dinheiro. Tem que priorizar isso. Eu já expliquei de onde que pode tirar o dinheiro para fazer isso. Eu não vou falar para você, vai fazer de qualquer jeito. Não vai, porque na dinamicidade da gestão isso pode alterar. Agora, essa é a minha vontade, esse é o rumo que tem que levar mais de 4 anos para fazer isso. Nunca neguei que vai levar mais de 4 anos para alcançar isso. Você mesmo mostrou que na infraestrutura não dá, o treinamento não dá, o limite de capacidade disso daqui. Vou passar só para o Fábio ele fazer uma pergunta nisso. Eu acho que só é importante para amarrar aqui, né? Porque eu tenho muitos comentários, é muito legal ver como as pessoas falam assim, gente, mas é que quando ela te perguntou, você sabe quanto custa? Aí você falou, o valor não é esse, é bem longe disso, aí você depois corrigiu e falou, isso não é para agora, né? Então, não, é só para ficar claro, eu acho que o senhor agora deixou claro. Vamos lá, Fábio, só para a gente rodar aqui, segurança pública. Vamos aproveitar de novo um gancho que você deu aí sobre tecnologia. O uso de tecnologia na segurança pública é um ponto que você bate bastante no seu plano de governo, e eu queria falar um pouquinho de câmeras, né? A ideia de um sistema de monitoramento amplo na cidade. Segundo especialistas, essa panaceia que se fala de câmeras, de uso de câmeras, ela não é um programa, uma estratégia de segurança pública em si, é uma ferramenta dentro de um programa mais amplo, ou deveria ser. Um dos efeitos que se estuda sobre o uso de câmeras em segurança pública é a movimentação da mancha criminal. No português, claro, o bandido sai de um lugar e passa a roubar em outro onde não tem câmera. Você não resolve o problema da segurança pública. O senhor tem um plano de segurança pública robusto, que envolva câmeras, envolva o uso de tecnologia, que o senhor possa explicar objetivamente para o eleitor de São Paulo nesse momento? Sim, nós temos 96 distritos, o distrito de Pinheiros, que é o que eu estou aqui agora, é o mais violento, onde tem mais registro de violência, né, de roubo, de furto. Vai começar por ele, e aí você está certinho. Quando você tem uma mancha no lugar, as pessoas vão roubar em outros lugares. A gente vai multiplicar isso até o último distrito dessa cidade. Se não arrumar um emprego, porque o bandido não vai ter emprego e vai deixar de ser bandido nessa cidade, então vai ter que roubar em outra cidade. Você está correto, é isso mesmo. Mas a ideia, então, para entender, é ficar espalhando câmeras e sistema de monitoramento. Não é espalhando câmeras, não. Londres espalhou câmeras, e lá tem centenas de milhares e a criminalidade é alta do mesmo jeito. Porque a câmera inteligente é para usar depois do crime, para ver como é que foi o crime. Por isso que eu chamo anticrime e tem um pré-crime com análise preditiva, é justamente para isso. Para fazer o quê? Para inibir. E as pessoas saberem que estão sendo vigiadas e vai dar uma paz e todo mundo andar com o celular na mão. Cada 3 pessoas em São Paulo já perdeu seu celular, para você ter uma noção. Então tá um caos esse negócio. Agora, todo mundo sabendo que está sendo vigiado, inclusive, por que vai começar pelo distrito de Pinheiros? Que é o mais perigoso. Você falou a leitura correta, eles vão esparramar. E aí, esparramando, você vai colocando em todos os outros distritos. O que é o grande erro? Todo mundo quer fazer grandes projetos, assinar contratos multibilionários sem testar e o povo vê. Então, a gente precisa testar no lugar, as pessoas sentirem o conforto do que é essa análise e esse pré-crime. Eu não quero encarcerar as pessoas, eu quero que as pessoas saibam que roubar da cidade de São Paulo vai ser um negócio praticamente impossível ao longo dos anos. E aí, quando a pessoa vê isso, ela fala, vamos ter que ou arrumar um emprego, que é a proposta de geração de emprego, que é isso que diminui a criminalidade, mais que as câmeras, tá? A proposta mais inteligente da cidade é a geração de emprego. Ô, Marçal, nessa linha de tecnologia, você falou numa entrevista, só pra gente amarrar, o tempo já até esgotou, mas isso, nossa, me causou tanta curiosidade. Na tua entrevista da Nova Brasil, você falou sobre drones, né? Os drones equipados com alto-falante, visão infravermelha para reforçar a segurança. Fiquei procurando no teu plano de governo, porque eu estava curiosa, não achei. Desistiu disso? Não vai dar certo? É muito caro? O que aconteceu? Se eu colocar tudo que eu quero no plano de governo, vai dar 10 mil páginas. Tem que colocar isso aí, como eu disse, é um plano que é um rumo, depois vai para os projetos técnicos e vão para os testes. É interessante falar disso, porque todo teste, a gente não vai gastar R$1 de dinheiro público. Nós vamos fazer a iniciativa privada mostrar e as pessoas vão olhar e vão falar, isso aí está aprovado. Tem muita coisa, Fabiola, que a gente, inclusive, vai desenrolar depois que ganhar. E a dinamicidade da gestão é isso, é você ver a necessidade, não ter orgulho, né, de falar, nossa, isso aqui tem que ser feito. E se for uma tiver inviabilidade técnica, eu quero que todo paulistano saiba. Se não tiver viabilidade técnica, não der para fazer, eu não sou idiota e nem ignorante de falar, precisava, eu vou falar para as pessoas. A questão técnica não foi viabilizada. Então, assim, é igual a questão da guarda que a gente está falando, só um pouquinho. Se não tiver a viabilidade, que é o dinheiro, quem vai pagar não tem o dinheiro. Então, precisa de ter essa
essa realocação de recursos para conseguir fazer isso. Não, e por isso a importância Funcionando esse desse... anticrime, funcionando o anticrime, já não precisa mais o povo entender. Tipo, se você com tecnologia conseguiu resolver, por que vai triplicar o negócio? Eu acho é questão que de lógica. é muito importante. Tem muita gente mandando mensagem aqui, até falando, nossa, que bacana essa sabatina, porque a gente está podendo conhecer um pouco mais, né? E justamente Boa. isso, de não ser, porque até usando as redes, é muito vendedor de sonhos, né? E aí, qual é o caminho para essa prática? Como você disse, a prática começa em janeiro do ano que vem, não é agora. Mas a gente tem que ter um caminho para isso, você como empresário sabe bem. Bom, no seu plano de governo tem lá uma frase que eu acho até bem provocadora para outros candidatos, seus concorrentes. Faremos o maior programa habitacional da história. Bora entrar na área de habitação, candidato. Bora. Você diz lá, construção de novas casas nas periferias, vamos construir as casas, reformar, trazer ali uma urbanização para as favelas. Vamos mapear, gestão, transformação de imóveis vazios na cidade. Esse ponto me interessa. O senhor menciona ali a existência de 590 mil imóveis desocupados em São Paulo. Isso incluindo 40 mil da prefeitura, né? Isso é algo muito forte, muita gente usa esse número. E aí o senhor diz, vamos usar esses imóveis. Quero saber, quanto vai custar a compra desses imóveis? A prefeitura vai comprar isso, não vai comprar? Vai tomar isso por conta das dívidas que existem? Deixa eu só concluir aqui, candidato. Tá bom. E aí, muito importante, quem vão ser os beneficiados? Quem vai ter direito a esses imóveis? Um beijo para todo mundo aí, olha que número bonito. 13 mil pessoas assistindo aí no UOL. 13 não, tá mais de 70 mil aqui, ó. 73 mil. Eu tô assistindo no YouTube aqui, pô, acho que deve ser outro lugar. 73 mil, não diminui a nossa audiência, pelo amor de Deus, candidato. Sim, diminui não, eu sou o único que dá essa audiência para vocês, não tem outro candidato que consegue chegar nisso aí. Mas Parabéns vamos para lá. nós, e parabéns pela nobreza aqui. Eu fiquei curioso de ver você, Helena, fazendo a pergunta e meio que interpretando como se eu fosse um sonhador. Eu tenho que assumir, eu sou um sonhador. Da onde eu vim até onde eu cheguei, fui sonhando, trabalhando pra caramba. Eu tinha um sonho de dar uma casa para minha mãe, o primeiro imóvel que eu comprei, para vocês conhecerem a pessoa que vai ser o prefeito de vocês, o servo de vocês dessa cidade, ao invés de comprar um carro para mim, eu fui lá, junto com a minha esposa, a gente comprou um imóvel para minha mãe. E isso me fez prosperar muito. Com o meu dinheiro, eu tenho apoiado e ajudado a reconstruir, a desfabelizar um vilarejo ali em Kamizungo, em Luanda, na Angola, na África, em África. E eu tenho muito prazer nisso. Estou ajudando agora na reconstrução do Rio Grande do Sul, apoiei no momento de emergência. Só pra gente não fugir, essa história dos sonhos, eu sou muito sonhadora, você não tem nem ideia. E eu estimulo todo mundo, qual é São Paulo que você sonha? A gente sabe do sonho, eu quero saber dessa prática aí. Vamos falar só pra gente não perder tempo. Como é que o senhor vai ocupar esses imóveis? Você precisa sonhar com o prefeito. Deixa eu te falar. Você precisa sonhar com o prefeito que já faz com o recurso próprio dele, que ama o povo, que tem um compromisso com o povo. Ninguém vai morar em casa de lata até acabar esse governo. Você colocou os números, ninguém vai invadir imóvel de ninguém. A prefeitura tem imóvel suficiente para fazer permuta, para fazer as casas de apoio, para trocar em áreas que hoje estão embargadas judicialmente, as pessoas não podem ter melhoramento. Tem pessoas hoje numa situação de invasão que acreditam nesse tipo de conversa, só que não vai ganhar isso na justiça. Então a gente precisa ter sensibilidade e ajudar essas pessoas trocando essas áreas. Nós faremos o maior programa habitacional que o Brasil já viu. Vou explicar por quê. Tem um político chamado Willis Rezende, que já faleceu, que ele entrou o Guinness, na época dele, eu não sei se alguém bateu esse recorde, que ele construiu um único dia, numa vila chamada Mutirão. O nome da vila é o que nós vamos fazer. Ele construiu 1000 casas num dia. A gente vai repetir esse recorde dele vários dias. Como? É um triângulo habitacional. Nós vamos desenrolar as áreas. As pessoas que hoje estão sem trabalho vão ajudar na construção disso. Os empresários vão entrar com doação nisso e nós vamos dar um cheque moradia. Esse cheque moradia, você tem que comprar material de construção ali na sua quebrada, para movimentar, porque a quebrada hoje é a ausência do Estado. Nós precisamos fazer isso. Só que por trás disso tem a liberação fundiária. Por trás disso precisa de ter investimento público e investimento privado. Então fique em paz. Eu estou falando como prefeito dessa cidade, servo de vocês. Como é que vai ser a lista? Como é que vai ser a lista, por exemplo? Quem é que vai poder ocupar esses imóveis? Quanto tempo para poder oferecer essas moradias? Porque é a mesma coisa que a gente estava falando aqui. Isso também é um prazo de... A primeira coisa que a gente precisa fazer, a maior parte do recurso, para você entender, vai vir do setor privado. É um triângulo habitacional o nome disso. Nós vamos não é perigoso se aliar às construtoras, candidato, quando a gente fala aí? Se elas ajudarem as pessoas, eu quero correr todo o perigo que for para tirar as pessoas da situação de miserabilidade. Tem gente que bateu lá em cima de esgotos. Tem gente eu lembro de uma senhora lá na favela do Beira Rio falando para mim, essa casa aqui parece o IML, do tanto que é frio. Eu acordo no frio fico pensando, esse frio aqui não é nada perto daquela senhora. O que ela está passando? Eu fiz uma promessa para algumas favelas que eu fui, eu vi o estado de miserabilidade, eu falei, se vocês não fizerem eu prefeito, fique em paz. Você que eu estou prometendo, você vai sair dessa vida aí, eu vou te ajudar, eu vou tirar... Mas, candidato, ajuda a explicar melhor. Então, a iniciativa privada vai construir as casas, os prédios, a prefeitura vai... É o povo, não. A prefeitura vai... Esse é um outro programa que o senhor falou lá do mutirão, né? Isso, mutirão. Agora, o primeiro que o senhor fala no plano... O cheque moradia,
Para É porque tá comprar Espera um misturando pouquinho, as Pablo. Vamos colocar. O seu plano de governo, ele tem vários pontos falando sobre a questão da moradia. Só para deixar claro para A nossa gente quer audiência, porque eles entender estão isso. aprendendo junto com a gente. A gente teve todo esse trabalho de estudar, consultamos vários especialistas, assim. A gente quer realmente saber, Pablo, porque eu não falei, essa coisa de criar um maior programa habitacional, isso é muito importante, óbvio que é. Então, assim, o senhor coloca lá, E é que por vai isso que eu tô ocupar esses tomando os imóveis votos que estão bons pros ociosos, mas aí, quem vão ser os beneficiados? Né? Isso vai durar Os mais quanto pobres. tempo? Vai ter custo de quanto? É um E aí eu acho programa institucional, já estou respondendo. Isso vai perdurar porque vai virar uma política pública em São Paulo. A gente não vai viver nessa miséria. Nós somos o povo mais rico desse país, não faz sentido. 3,5 milhões de pessoas viveram na situação de miserabilidade. As pessoas vêm servir a gente nos nossos palácios aqui do Jardim Europa, pergunta para todo mundo. Um trabalha no Capão Redondo, outro mora em São Mateus, outro mora na Vila União, na Zona Leste. Eles falam, poxa, mano, por que esses caras eles passam o dia nos castelos dos poderosos e aqui está alguém que está na extrema riqueza, mas já teve na extrema pobreza? Eu Mas, sei os dois candidato, lados. deixa eu te pedir objetivamente só sobre o cheque moradia que você citou várias vezes. Sim. Qual vai ser a faixa de corte para receber? Quanto a prefeitura vai investir nisso? Qual o valor total? E se isso não tem o risco de deixar as famílias pobres mais endividadas? Elas vão ter que devolver esse dinheiro, não? Não, claro que não. O que a gente tem que fazer é converter a energia para as pessoas ter paz. De novo, se você põe um gestor numa máquina pública que não quer um Estado grande nem pequeno, quer um Estado eficiente, e ele dá conta de fazer isso, alguém que já fez conta para comprar algo, por exemplo, quando eu casei com a minha esposa, a gente, numa ligação, teve que decidir se ia comprar uma TV de plasma ou um home theater. Em 17 vezes no cartão Carrefour, eu já passei por isso. O que a gente vai fazer? As famílias mais pobres, que têm renda inferior a R$ 2.000 por mês, essa renda familiar, e é muita gente desse jeito. Essa pessoa vai receber um cheque para reformar essa casa. Só que para reformar essa casa, primeiro eu tenho que fazer a liberação fundiária, que é liberar a escritura. A dor hoje na quebrada é que as pessoas têm que receber a correspondência lá na entrada. Não tem logrador público, não tem endereço para receber isso. Se eu não tiver isso, não dá para construir uma casa num lugar que não tem liberação. Então a gente primeiro vai fazer o mutirão da liberação fundiária, dando escritura para esse povo. Você precisa ter escritura do imóvel, senão a gente não pode, o Estado é impedido de fazer melhoramento com dinheiro público se tiver conflito na área, não pode. Eu fui na favela Panorama, e aí eu perguntei para eles, quantos vocês estão aqui? 80. Você não fez melhoramento público, quase nenhum ali. Eu fui em Travinhas, no Alto Paraisópolis, 30 anos, dentro do esgoto, sem melhoramento público. Por quê? Porque são áreas que precisam de regularização. Primeiro passo, precisamos regularizar as áreas. Vocês podem contar comigo. É isso que tem feito o petista votar em mim, para você ter uma noção. As pessoas confiam porque eu já faço. Eu não estou falando que quero, que sonho. Eu já faço, sei como fazer, invisto a minha energia pessoal, meu dinheiro, meu tempo, os meus sócios, meu network para fazer isso. E nós vamos fazer isso em São Paulo. Agora, o que eu a quero última que todo mundo pergunta de saiba, habitação para a gente mudar para a zeladoria. Vamos lá, Pablo. Vamos terminar então. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar um metadado com um banco de dados das pessoas que hoje vivem aqui. Não de pessoas que querem mudar. O compromisso é com quem está aqui hoje. Para quê? Para resolver esse problema em 1.460 dias. Esse vai concluir dentro do governo. Ninguém vai morar em casa de lata e nem de madeira. E faz o M28 aí, quem estiver assistindo. Obrigado pela audiência. Os assuntos são complexos e a gente tem um tempo curto. O prédio de 1 quilômetro. Você disse que quer construir um prédio de 1 quilômetro em São Paulo para atrair o turismo. E que não vai colocar R$1 de dinheiro público, vai ser E só da dinheiro caneta. da iniciativa privada. Na Arábia Saudita, que tem o poder de atração de recursos, né, pelos dólares do petróleo, já está demorando 10 anos. E o projeto lá está estimado um custo de US$ 1,2 bilhão. Eu queria saber quais são os investidores que você tem aí na manga que acham que vai ter retorno investir nesse prédio de 1 quilômetro em São Paulo. A construtora FG lá do Balneário Camboriú vai construir o maior residencial do mundo. Lá eles são visionários, né? Então, pessoas visionárias, quando elas se encontram e veem que isso tem viabilidade, aparecem as outras. Aqui em São Paulo, quem está disposto, quem acha que vai dar retorno? 200 famílias que se eu chamar e mostrar viabilidade como prefeito, que tem que mudar a lei, o plano diretor, tem que mudar. É de 10 em 10 anos que ele é visitado, e essa é uma questão que eu quero criar um símbolo para aumentar o turismo, criar disrupção da construção civil, aumentar emprego. O prédio vai chamar Brasil. Deixa eu só responder, Raquel. Pode, claro. Esse é um presente para o povo. Por que é um presente? Disrupção na construção civil. Geração de emprego absurda. Esse prédio eu quero que ele seja na Zona Sul, no meio da periferia, para valorizar a sua área, seu terreno onde você mora. Hoje, São Paulo está muito concentrada. Nós precisamos de capilarizar isso. Ou seja, eu quero fazer um passo municipal lá perto de Brasilândia, na Zona Norte, Pirituba, para quê? Para valorizar as extremidades da cidade. A cidade é mega valorizada no centro expandido e 100% desvalorizada. Por isso que vocês têm essa vida. Agora, só para você entender, precisa de gente visionária. Essa não foi a pergunta. A minha pergunta. Respondi. Eu já falei o nome da construtora que está construindo, não tem aqui em São Paulo. Essa é de Balneário Camboriú. Isso mesmo. Se não tiver nenhum em São Paulo, a gente tem que trazer gente dos Emirados Árabes, que é lá que construiu o maior de 828 metros. Você já tem? Ou isso é só um sonho? Porque eu já te falei, mulher. Eu já estou no projeto da FG. Eu, Pablo, pessoa física. Eu estou no projeto
1 bilhão e 200 mil reais e acha que vai tirar esse retorno em turismo na Zona Sul de São Paulo. Você falou o valor errado. Esse valor aí não existe para construir um prédio com o nome de autora. Então, a gente tem que mudar todo mundo para lá, porque tá barato demais a construção lá. Não falei valor exato, não, tá certinho. Não tá, porque não termina uma obra dessa. Eu sou construtor. A metragem quadrada e a tecnologia para fazer um prédio desse não termina. O valor tá errado, não. Tá certo. Errado. Não constrói um prédio com 1 bilhão de reais. Não é dólar, não. 1 bilhão e 200 mil dólares e a minha pergunta... É porque você falou reais. Não, você tinha falado reais. Então volta a fita depois. Você falou Ô, reais. gente. 200 mil dólares. Você não vai... Resumindo, você vai ter uma sala lá, Landim. Você vai ter uma sala lá para fazer podcast nesse prédio. Eu não preciso de sala lá, eu só preciso que você responda a minha pergunta. Qual que é a outra pergunta? É um sonho ou quem são os investidores que estão dispostos, que acham que vale a pena aplicar esse dinheiro e que vai recuperar isso em turismo? Eu acho que uma conversa levando 200 investidores para fazer isso. Esse é o de menos. Ninguém vai gastar dinheiro público com isso. É o que Agora, o projeto de pé. Primeira coisa, para ter um projeto desse, eu preciso ganhar a prefeitura. Porque chamar alguém para bancar um projeto sem um cara ser prefeito e sem peitar a Câmara, sem peitar o plano diretor, quem vai investir? Eu sou investidor profissional, ninguém vai investir. Agora, você precisa colocar o Marçal para prefeito no dia da vingança. Dia 6 de outubro, vocês vão apertar 28 na rua e vocês vão ver o prédio. Quero entrar num outro assunto que traz muita tristeza para a cidade. Traz muita tristeza para a cidade de São Paulo, quando eu estou aqui nesse momento, inclusive estamos todos aqui, nós três, no centro de São Paulo, e a gente vê a quantidade de pessoas morando nas ruas. Né? No seu plano de governo, o senhor traz um número que até é questionado, né, pelo próprio prefeito, de 80 mil pessoas vivendo nas ruas. Mas o seu plano, apesar de trazer esse número muito triste e preocupante, não há nenhum plano exato para tirar essas pessoas da rua. Eu queria saber, se o senhor se compromete a retirar essas 80 mil pessoas das ruas da cidade de São Paulo? O nosso coordenador do plano de governo é o Sabará, que era secretário, já foi secretário da prefeitura e secretário do governo do estado, saiu me conhecendo, sabe aonde? Na questão do Rio Grande do Sul, na ajuda de 206 carretas que eu mandei para lá, e ele é uma pessoa comprovadamente que tirou 3.500 pessoas da situação de rua e deu emprego com a Arca, que é uma ONG. Hoje, essa assistência, né, de tirar essas pessoas e cuidar delas, é algo em torno de um pouco mais de 2,6 bi no orçamento, só que 1 bilhão é destinado para essas ONGs que estão ajudando nisso. Só que tem ONG tipo a Craco Resiste, que recebe dinheiro pouco para manter, para fazer esse negócio continuar. O aumento, quando você fala o número, não foi eu que saí contando o número, nem minha equipe. Isso aí tem números de 60 a 80 mil, mas de todo jeito é um Morumbi lotado de moradores de rua. Essa é uma situação que a gente precisa tratar com emergência. Falar que vai zerar em 4 anos, ninguém conseguiu fazer isso. Agora, tem 3 ambientes: a rua, o abrigo e o emprego. A gente precisa promover essas pessoas. Leva, em média, 7 vezes uma entrevista com a pessoa, segundo o Sabará e a Arca. Eu preciso repetir 7 vezes com a pessoa para ver se eu levo ela para o abrigo. Do abrigo, a gente precisa levar ela para o emprego. E aí está o problema. A Cracolândia hoje não é só crack. A maior parte do problema hoje é álcool. As pessoas estão se beneficiando ali dos abrigos para ficar ali à noite. Porque no abrigo você não pode ficar entrando e saindo toda hora. Se for virar à noite, tem que esperar amanhecer para essa pessoa sair. O que a gente precisa? Na formação de emprego, levar essas pessoas. Elas precisam de 12 meses a 24. Tem gente que se recupera com 6. O maior instrumento de recuperação de gente é filosófico, é crença, é religião. O cara se apegar em algo mais forte do que ele imagina, ele dedica a vida dele e dá condição mais rápido. O emprego é o que vai trazer a estabilidade para ele depender das próprias mãos, né, dele. Então, o Sabará, que já lidera isso, é o cara que já tem os códigos. Ele já tirou 3.500 pessoas e nós vamos fazer uma revolução em relação a isso. Mas se não tiver emprego, não tem como. Tem que gerar emprego. E então não tem como prometer isso em 4 anos, que foi justamente o ABRA, né? Então não tem. Vai ser uma tentativa de retirar essas pessoas da rua, com vários modos, como o senhor falou. Nós vamos reduzir drasticamente. O Sabará assistiu quase que zerar a Cracolândia, mas tem um interesse público por trás, por causa desse 1 bilhão de reais. Não zeraram, né, candidato? A gente sabe que aquilo lá é um fluxo que vai e vem, eu acompanhei muito isso, inclusive o trabalho de Sabará, até mesmo esse número que o senhor fala de 3.500 pessoas, não há comprovação exatamente sobre isso. Há comprovação pela agência de checagem. Isso aí tá errado o que você falou, já foi comprovado. Por isso que eu uso o termo comprovadamente. Já foi comprovado. 3.500 pessoas retiradas das ruas durante essa gestão. E que muitas vezes voltam, como a gente sabe que existe esse fluxo. Isso, mas aí, né? retirado e voltado não é garantia eterna que a pessoa não vai voltar. Ela precisa de estar inserida numa comunidade forte onde ela vai continuar prosperando. Vamos lá, Fábio. Vai lá, fuzeladoria. Vamos falar de outras coisas da cidade também que são caras ao eleitor. A pesquisa da Datafolha apontou no primeiro semestre que 84% dos paulistanos apontam o problema de buracos na cidade, buracos nas ruas, né? Em seguida vem o lixo na rua, em 71%, queda de árvores, enfim. São os problemas mais citados pelos eleitores paulistanos. O seu plano é bem sucinto na parte de zeladoria, apesar dela estar um pouco presente em outros pontos do plano, a área específica de zeladoria é curta. Isso diz que vai combater o problema com tecnologia e cita o uso de câmeras pelos fiscais. Eu queria entender como as duas coisas se conectam. Se o problema
se na sua avaliação, o principal problema de zeladoria é de fiscalização? A questão das câmeras, a gente já viabilizou essa questão, não é nem criar, já tem. A gente vai colocar nos caminhões de lixo para fazer uma zeladoria com geolocalização. Uma câmera 360 que vai pegar buraco no chão, vai registrar. Viu o buraco? Já tem essa tecnologia. Poda de árvore, tá entrando na fiação, já vai registrar. Você imagina, usar um recurso que é o caminhão de lixo, que já está fazendo atividade 1, não precisa de um carro 2 para fazer isso, então um bom gestor, ele gasta menos. Né? Ele olha para recursos disponíveis e coloca eles para funcionar. Então a gente vai olhar a questão de limpeza da cidade, calçada, poda de árvore e buraco na rua. Tudo com o quê? Com tecnologia. Isso, a tecnologia vai mapear, já dá a geolocalização, que é uma fila de trabalho. Inclusive, como eu fui atender de call center, nós vamos tratar o cidadão de São Paulo como um cliente. Hoje, a pessoa sente que o Estado não está com ela, nem que serve ela. Eu quero criar um sistema de atendimento para a cidade de São Paulo que a pessoa reclama e tem um prazo para responder. E hoje a pessoa é ignorada, como se o Estado fosse uma fortaleza e não fosse o garçom da vida dela. Então, a gente vai mapear essa cidade inteira nisso, usando o caminhão de lixo, para você ter uma ideia. Pablo, você está propondo aumentar o número de subprefeituras de 32 para 96, para ter uma em cada distrito. Isso significa triplicar o número de funcionários, de contratos, de equipamentos. Você sabe quanto custa isso? Se fosse na conta linear, seria o triplo do valor que é gasto hoje. Só que a gente vai gastar menos dinheiro. Por quê? Porque está tudo esparramado em muitos prédios, está alugando prédio que não é da prefeitura, a gente vai reduzir isso para um prédio só em cada subprefeitura, então vai ter economia. Hoje, o orçamento das subprefeituras está em 2 bilhões e 800 milhões de reais. Um orçamento para 96 subprefeituras vai para 4 bilhões de reais. O número de funcionários tem que subir para 5.440. Conta linear, que está errado. Não é conta linear, isso é uma claro que é. Não, isso aí é o seguinte, tem um aplicativo do 56 que a gente vai fazer... Posso terminar a pergunta? Não foi a pergunta ainda? Não, eu deixo a resposta. Vai lá. O subprefeito é uma indicação do prefeito, mas ele tem muita influência do vereador. Você que é um cara antissistema, está propondo a criação aí de 64 cargos sensíveis a indicações políticas. Por quê? É o seguinte, hoje, do jeito que está, pergunta para o povo. E essa é uma ideia do povo, tá? E a prefeitura perde casa. Nos 96 distritos, a pessoa ela precisa de ir num lugar e fala, agora vai no outro prédio, agora vai nesse. Porque você não entendeu a inteligência desse investimento. E você não pode dizer o que eu entendi ou o que eu não entendi, Pablo. Aí você está querendo ler dentro da minha cabeça, né? Se você ficar menos hostil, talvez você entenda melhor. Você que não pode tirar essa conclusão por mim. Segue mas aqui não é um debate, aqui é uma entrevista. Então, assim, se você faz sua pergunta, eu faço a resposta, eu te pergunto algumas coisas, a gente vai seguindo a nobreza, senão a gente vai partir para a baixaria desse jeito. Seguindo na nobreza. Tá tão... Vamos lá. A conclusão por mim. Pode seguir a resposta. Então tá bom, obrigado. A questão é o seguinte, se for repetir o modelo fracassado do Ricardo Nunes, que é o atual ex-prefeito, a gente vai aumentar de forma drástica. Quando eu te falei a conta linear, o que é a conta linear? A conta linear é pegar o número e só multiplicar ele por 2. Né? Se você tem 32, que é 96, você vai multiplicar isso aí e a gente vai ter 3 vezes o gasto. Né? Por 2, não, por 3. Não é assim a conta é simples. A gente vai pegar esses imóveis sem destinação da prefeitura e vamos reduzir o tamanho e vamos migrar para o 56, que é um aplicativo que ninguém está usando. Vários serviços têm que estar no aplicativo, só que eu quero um lugar físico reduzido, que vai enxugar gastos, você não está entendendo. Sobre a indicação, que eu termino a resposta que você falou, essa indicação é sensível, isso é muito bom, porque a Câmara inteira vai estar na minha mão. Todo mundo que fica preocupado sobre governabilidade, que eu acho que é o último bloco nosso aqui, eu estou trazendo vereadores que têm cargo. Tipo, o Rubinho, que é do União, abriu mão do seu fundo eleitoral final dele, que era um grande valor, tempo de televisão para me apoiar. E vários vereadores, depois que viram ele tendo coragem, querem assumir as sanções dos seus partidos para vir comigo, porque sabe que aqui vai ganhar. Então, assim, ter isso é muito bom. A gente vai colocar gente muito séria para fazer isso, mas tudo é por você, é para você ter um atendimento, que você não tem. Eu sei que está me assistindo, que mora em São Paulo, você não tem um atendimento. Você vai ser cliente. Nós vamos tratar você como um cliente de luxo. Você tem que ser atendido. Você não pode. Você vai matar um dia de serviço para ficar rodando em 3 prédios na prefeitura. Vai ter um prédio perto da sua casa. Isso é uma coisa básica. E tem um custo, né? Esse funcionando de verdade. Esse atendimento tem esse custo que, como você disse aí, é alto e tem que ser estudado. Eu queria ir para a mobilidade. Nosso tempo está voando e tem um assunto que eu acho extremamente importante, que são as mortes no trânsito. Eu não sei se você viu ou não os números que a gente tem do primeiro semestre desse ano, e são muito tristes. 32% de aumento, 520 vidas perdidas nas ruas da cidade de São Paulo
nesse primeiro semestre desse ano? A gente tem ali, em algumas cidades que são vistas como cidades, né, do futuro, cidades inteligentes, cidades seguras, metas bem ousadas, como Paris, que fala inclusive de zerar o número de mortes no trânsito. Isso não consta no seu plano de governo, algo para reduzir mortes de trânsito. Queria saber, isso te preocupa? Você tem alguma ideia de como reduzir as mortes no trânsito de São Paulo? A gente está com um problema que a nossa cidade está entre as tops do mundo, né, em violência no trânsito. Lembra que eu falei sobre o ensino de inteligência emocional? A gente tem violência no trânsito e essa violência tem a ver com a pessoa não saber dialogar. A gente tem uma violência no trânsito. Eu vi aí esses dias um cara numa Porsche matou o outro atropelado porque quebrou o retrovisor. As pessoas estão perdendo a noção do que é a vida, do que é o respeito, do que é a segurança. A gente investe isso na escola, no braço educacional, em todas as empresas. Eu quero treinar a cidade de São Paulo na habilidade socioemocional para a gente conviver junto. Sobre o trânsito de forma inteligente, a gente tem um semáforo que ele é contornado por uma cor amarela. Todo semáforo que tem essa amarela é um semáforo inteligente. A gente precisa continuar investindo nisso. Por quê? Porque ao invés, às vezes você está parado num lugar, e estar parado num lugar que não tem um semáforo inteligente, a pessoa dá uma olhada para o lado e para o outro e fala, vou cruzar para a esquerda. Se fosse para a direita, girando quadra, que é o que a gente propõe. Só olhando nessas cidades, e eu já estudei profundamente isso, e também conversando com vários especialistas, o caminho mais eficaz e talvez um dos principais é a redução de velocidade. A gente teve mudanças aqui em São Paulo, por exemplo, com a chegada do Dória como prefeito, né? O Acelera São Paulo, não sei se você lembra. Ele aumentou a velocidade nas marginais. O senhor pretende reduzir? O senhor pretende... Não vai reduzir. Não vai reduzir velocidade. Na cidade de São Paulo, o senhor pretende reduzir a velocidade em alguns lugares? Nessas cidades que eu citei aqui, nós temos ali velocidade máxima de 30 km por hora. É, talvez, a única forma de reduzir. E aumentar a fiscalização também. O senhor pretende fazer isso? O trânsito da cidade já é tão lento que você não precisa reduzir a velocidade. Já é uma situação absurda. Então, reduzir velocidade de forma nenhuma. O que a gente precisa de fazer é, de novo, a gente precisa de mexer na mentalidade do povo. Nos Estados Unidos, todo mundo para no pare. Aqui em São Paulo, as pessoas não param nas esquinas. Elas entram de qualquer jeito. Isso é educacional. Não precisa reduzir a velocidade de um trânsito que não anda. Já está tudo certo a questão da velocidade. O que a gente precisa é investir para as pessoas respeitarem o pare, respeitar as vias. Numa discussão, não entrar nessa loucura. Quando diminuir essa criminalidade, com a oferta de emprego, a gente vai ter um trânsito menos hostil, fica todo mundo preocupado, com o vidro fechado, o povo fica tenso dentro de um trânsito, que é lento, isso vai aumentando a instabilidade emocional das pessoas, ela fica irritada com essas artérias travadas, que são essas grandes avenidas, e tem gente que leva 1h40 para chegar em casa todo dia. Ou seja, a gente precisa, melhorando a mobilidade, né, criando as vias expressas, está aí no plano, os bolsões de estacionamento nas 10 rodovias que entram na cidade de São Paulo, criando essas soluções, conseguindo viabilizar o giro de quadra à direita com sinal vermelho, igual nos Estados Unidos, sequenciado por um pare, a pessoa tem que chegar, parar, olhar e girar a quadra. Não é contra a quadra, é giro de quadra. A gente vai aumentar a velocidade. Se a gente conseguir ter o Pablo Marçal como prefeito, 28 lá na urna, você já sabe o número, você vai ter uma possibilidade de ter emprego perto da sua casa. Na candidato, vai diminuir o problema de mobilidade, que é o quê? Esse caos, essas artérias todas travadas na cidade de São Paulo. Candidato, deixa eu entender um ponto, conectando as duas coisas com outro ponto do seu plano de governo, que é, o senhor fala de acabar com a indústria das multas, que as multas são feitas, o sistema de multas que é feito só para arrecadar dinheiro e tal. A cidade de São Paulo tem hoje 877 radares. Como é que se coaduna a ideia de diminuir o número de radares, e aqui uma pergunta, se a ideia é diminuir o número de radares, e fazer com que as pessoas sigam mais a regra de trânsito? É factível isso? Imaginar que com menos fiscalização eletrônica as pessoas vão parar menos no sinal, vão respeitar mais a velocidade máxima, e se vai matar A única coisa, Fábio, que pode mudar um povo é a educação. Ficar só fazendo 4 milhões, salvo engano, 4 milhões todos os dias de multa, só está tirando o dinheiro do trabalhador. Eu acho isso injusto. Eu não falei de diminuir radar. Os radares podem continuar, mas a gente tem que abrir um período de conscientização, porque eu conseguindo ser prefeito, vocês me deram essa chance, votando no 28, no dia 6 de outubro, dia da vingança. Nós vamos tirar esse consórcio comunista do Brasil aí, esses 4 outros candidatos. Depois do último debate, a gente conseguiu aí a baixa da Atena, ele vai sair, está construindo um storytelling para isso, fica aí de primeira mão. O que a gente vai fazer? A gente precisa reeducar o povo para usar o trânsito. Mas em curto prazo? Reduzir a mortalidade em curto prazo? Tem que treinar, deixa eu te falar. O braço educacional já vai começar no dia 1º de janeiro. Eu vou terminar. Mas o efeito disso não é longo? É claro, mas tem que começar. Se tivesse começado há 5 anos atrás, a gente estava tranquilo hoje. Não, eu concordo, mas eu digo para efeito mais rápido, para redução de mortes. O efeito mais rápido é falar com gente. Pegar essas multas e abrir um período e falar, nós vamos fazer um processo educacional para você ver. Aí a gente abre esse processo educacional treinando o povo. Agora, vamos para cima. Deixa eu te explicar. Se não treinar o povo, não tem como mudar isso. E é um sistema viciante que o governante da cidade de hoje ama essa receita. É muito dinheiro que a receita de multa está gerando para a cidade.
Só que as pessoas estão mudando. Se o caráter da multa estivesse mudando as pessoas, a gente teria uma redução das multas. Só que não, ela continua crescendo. Por que que é? Porque não tem o intuito de ter um trânsito melhor, é um intuito de arrecadação. Eu não sou contra a pessoa pagar multa, ela tem que pagar. Só que eu sou a favor da gente abrir um tempo de trégua para educar esse povo. Desde pequeno na escola, os funcionários dentro das empresas, criar esse ambiente onde a gente vai treinar o povo para falar, pelo amor de Deus, respeita o pare. Por favor, aprenda inteligência emocional para você parar de brigar no trânsito. A gente tem um povo hoje, a gente tem mais homicídio no Brasil do que países que estão em guerra. A gente já chegou a ter 70 mil homicídios no ano. Você olha para o Japão, que é um povo que trabalha essa questão socioemocional, a gente tem 900 homicídios no Japão no ano. Eu vou girar aqui, mas né, esse assunto de mobilidade, assim, a educação é um dos pilares, né? Mas tem outras medidas aí muito importantes e que não estão aí. Ó, vamos para a conjuntura política, que cabe um pouco de tudo aqui para a gente amarrar essa sabatina. Raquel, começa, por favor. Candidato, o senhor disse no programa Roda Viva que o impeachment do ministro Alexandre de Moraes é uma questão do Senado, né? Porque cabe aos senadores decidir sobre esse assunto. Só que no sábado, o senhor vai estar o senhor disse que vai estar no evento, né, convocado ali pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, cuja bandeira é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O senhor vai a esse evento. Essa é a principal bandeira, é a principal reivindicação. Por isso eu pergunto a opinião do senhor. O senhor é a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Da onde que você tirou a que eu falei que eu vou? Eu vi pergunta sua no WhatsApp, eu nem te respondi, mas você está afirmando isso da onde? O senhor confirmou para os organizadores a sua presença. Negativo, nunca confirmei, é uma surpresa o 7 de setembro. Nunca confirmei, é uma surpresa. Dia 7 você vai saber. Não confirmei isso com ninguém, isso é uma inverdade que você acabou de falar. Então você não vai. Do jeito que vocês gostam de falar, fake news. Isso aí foi fake news. Você me perguntou no WhatsApp, eu não te respondi, para ninguém. É uma surpresa. A resposta é surpresa. Surpresa. Não precisa ficar ansiosa, Raquel, é surpresa. O senhor é a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Olha, o que tem que ser a favor é o povo, certo? Eu estou candidato à Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura não tem competência disso. Tem exagero? Sim. Igual vocês noticiaram, tem que ser apurado. Quem faz isso não é jurídico, tá? Fiquei 5 anos na academia achando que tudo funcionava como instrumento jurídico. O impeachment é político-jurídico. Se ele não for, se não tiver alguma situação em relação aos exageros, eu acredito que ele vai ter um problema muito grande. O que ele precisa de fazer? Ele precisa reconhecer esses erros. Falando agora para não criar uma ruptura, porque o impeachment cria uma ruptura absurda. Então, vocês precisam cobrar os senadores. São 81 senadores da República que precisam ser pressionados até a morte. Vou melhorar para não parecer que eu quero que matem eles. Eles têm que ser pressionados até o último respirar deles enquanto senadores da República. O senhor abraça várias bandeiras do bolsonarismo, mas o senhor poupa o ministro Alexandre de Moraes. Pouco não, ele tem que ser investigado. Nunca poupei. Isso é outra mentira sua. Raquel, isso é mentira. Não é mentira. É mentira. Não estou poupando. Falei que ele tem que ser investigado. O senhor acabou de se esquivar. Não escrevi, não. É porque vocês estão querendo. Sabe o que vocês estão querendo? Não do impeachment do ministro. Não, eu vou te falar que eu sou a favor dele ser investigado e quem tem que fazer é o senador. É o Senado que faz isso. Você não vai pôr palavras na minha boca. Raquel, você não tem habilidade para colocar palavras na minha boca. Não vai colocar. Do Pablo Marçal. A opinião é simples, que seja investigado, que ele reconheça os erros, que a Folha de São Paulo mostrou que ele passou dos limites. Passou. A corte, então você quer uma opinião? Eu vou dar opinião, tá? Não coloque palavras na minha boca, tá bom? Seguinte, colocou sim. Você falou que eu ia, você falou que eu iria, você mentiu. Você é mentira. Eu não menti. Mentiu. Você vai ter que ouvir a verdade agora. Você mentiu porque eu não dei essa declaração pra ninguém. Eu não menti. Vamos lá, então. É o seguinte, deixa eu terminar, já que você provocou o assunto, pra te mostrar que eu não tenho que curvar minha cabeça pra ninguém aqui nessa república. O seguinte. Eu não menti. O que tá acontecendo, você acabou de falar que eu confirmei, não confirmei isso pra ninguém. Em relação ao 7 de setembro. Tá bom? Vamos lá. Eu falei pra todo mundo que é surpresa. Deixa eu responder, Raquel. Responde. Então, vamos lá. Certo, candidato. Vamos lá, para todo mundo saber. Não tem que curvar minha cabeça para ninguém. Só que vocês estão querendo me empurrar num problema. Vocês sabem que meu partido é frágil, que qualquer coisinha pode derrubar meu partido. Vocês estão loucos para ver isso, que eu vou ganhar essa eleição. Não coloque palavras na minha boca. A Corte Suprema está politizada. Como um jurista, como alguém que é bacharel de direito, eu tenho uma declaração, já que você quer tanto a minha opinião. A Corte precisa recuar nessa questão política, devolver o ato fundamental do Congresso Nacional, que é a legislação. Eles legislam. Não é a Corte que tem que fazer isso. Está tendo um exagero da Corte e aqui, como cidadão, está aqui minha opinião. Eu quero que todo mundo entenda que não dá para entrar em 300 guerras ao mesmo tempo. Isso é sensato da minha parte, senão eu não consigo ser o prefeito de vocês. Eu já estou eleito prefeito do Brasil e vocês querem que eu arrume problema com a Suprema Corte. Sendo que eu entrar numa guerra dessa vai destruir a minha candidatura. Eu vou ser honesto com todo mundo, não tem problema com ninguém. Quem quiser fazer isso, que coloque pressão nos senadores. O Cleitinho, que é do Republicano, senador por Minas Gerais,
foi o primeiro macho dentro do Senado Federal a me apoiar. Ele mesmo falou para todo mundo e não tem ninguém me cobrando. Vocês querem colocar palavras na minha boca para complicar meu partido. Eu não tenho nenhuma Eu dívida acho com que é a ele, opinião, ninguém. o candidato. Eu vou até mudar de assunto aqui, mas o que eu acho que a Raquel Faz está o M, pedindo todo mundo que está assistindo aí. é a vamos nessa opinião, que nós até vamos para ter saber 100 qual mil. é o caminho, o seu Mas a minha pensamento. opinião é que tem que ser investigado. Não tem ninguém que Acho não que tem ficou que ser claro investigado. isso, candidato. Eu vou para um outro assunto que a gente está aqui no tema conjuntura política. Teve uma fala do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é a seguinte, abre aspas, Marçal é a porta de entrada para Boulos. E ele dizendo que o Nunes, o candidato, o atual prefeito, que tenta a reeleição, é o único que pode vencer Boulos no eventual segundo turno. Isso, inclusive, tem algumas pesquisas de intenção de voto que já foram divulgadas, essas que são registradas, né? E que mostram isso, inclusive. E aí se soma algo que o senhor sempre fala, né? Tem que ser no primeiro turno, vamos lá, no primeiro turno. Como é que o senhor vê aí essa declaração do governador de São Paulo, né? Que apoia Ricardo Nunes, dizendo, inclusive, aí que o senhor é a porta de entrada para Guilherme Boulos na Prefeitura de São Paulo? Eu acho que vocês todos, então, vão votar em mim. Todos que estão me entrevistando, porque vocês sonham em ver o Boulos como prefeito, O voto é ideologicamente secreto, falando. né, candidato? O voto é secreto. A gente não pode contar para ninguém. Se eu sou a porta de entrada pro Boulos, votem em mim no primeiro turno e a gente Quem resolve. falou isso foi, Eu quem acho falou que o isso foi o Tarcísio- governador no vídeo de campanha do Ricardo. Aham. Foi no vídeo de Eu campanha acredito que o ainda. Tarcísio está enterrando a carreira política dele com essa declaração. De fato, querer proteger um cara que é fraco, igual ele, quando um governador precisa pôr força demais, além daquilo que ele acredita e seus princípios, e já está provado que o futuro ex-prefeito, que é o Ricardo, o Bananinha, ele é um cara que não tem pujança, presidente do comando, ele não consegue tocar isso aí. Ele foi jogado aí. É o seguinte, todos precisam de saber que o Tarcísio, com essa declaração, inclusive eu quero pedir para vocês, até terminar a eleição do primeiro turno, para a gente ganhar nesse primeiro turno, que vocês relembrem o Tarcísio nas ruas e no Instagram dele, e de todo mundo que anda perto dele, para ele fazer o M. Ele não é obrigado a deixar de apoiar o Ricardo. Agora, colocar meu nome no meio, eu fiz um combinado com ele de cessar fogo. Só falaria dele se ele tocasse no meu nome. Então, aqui continua o combinado. Ele tinha parado, porque toda entrevista eles estão falando de mim. Inclusive, todos estão falando de mim. Quero agradecer. Não parem, que isso tem contribuído para a gente vencer no primeiro turno. Porque a gente não tem televisão, fundo eleitoral, nem padrinho, nem rádio, nem nada. O Tarcísio, insistindo nessa tese dele, primeiro ele fez uma grande cagada, que falou que entre Boulos e Pablo no segundo turno ele anularia o voto. Ele reconheceu isso. Agora, ele faz uma segunda. Ontem saiu uma notícia que o Bolsonaro, nem sei a veracidade da notícia, estou falando pela notícia, que o Bolsonaro falou que o Tarcísio tem que se afastar. O Tarcísio é uma criatura feita pela transmissão de voto do Bolsonaro. Ele vai ter um problema muito sério eleitoral em 2026 se ele continuar nessa de me atacar, porque eu tenho representado essa frente do conservadorismo. Ela não tem dono, mas eu sou um representante forte aqui na cidade de São Paulo. Então, um recado para o governador. É melhor você defender o Banana sem falar do Homem de Ferro. Por quê? Porque senão vai dar problema para você. E eu acredito nisso, uma análise política, e eu termino respondendo isso. Não enterre sua carreira política. Senão você não vira presidente nunca mais e não ganha nem para governador do estado de novo. Porque o povo da direita, o povo conservador, não tem dono. Atacar aquilo que a gente acredita, nós somos do mesmo lado. Eu te ajudei na sua campanha, você sabe disso. Te ajudei na sua campanha para governador, acreditando quando também ninguém acreditava. Quando você fala de pesquisa, já finaliza, você pergunta, ô Fábio, quando a pessoa fala que a pesquisa diz isso, a pesquisa de vocês não previa a minha entrada. A pesquisa de vocês falava que o meu teto era 7. A De vocês não, são várias, né, candidato? Não é pesquisa nossa. O senhor, quando fala, parece que nós mas estamos eu tô te falando, pesquisando. sabe o que é pesquisa? Essa última agora foi o Real Time que forçar. falou isso. Tem a pesquisa do Real Time que falou Ele isso. falou, sabe por quê? Vou te explicar por quê. Porque é só mudar o viés da pesquisa, é para forçar a barra na sua cabeça. Por que o Datena vai sair agora? O Datena vai sair agora para a pesquisa mostrar o Boulos na frente. Eu já estou na frente dos colados do pelotão, é só pegar Veritas, saiu na CNN, saiu na Veja. É o seguinte, não tem como segurar um movimento. É um movimento de vingança do povo contra esses canalhas, esses comunistas. E o Tarcísio está do lado errado. Respeita a palavra dele, infirmar, porque parece que o Ricardo foi bem legal com ele, em tudo que ele pediu, o Ricardo fez. Governador Tarcísio, vou fazer a maior parte das coisas que você está propondo, porque eu sei que você é inteligentíssimo, mas a decisão sua de tocar no meu nome é errada, porque isso vai manchar a sua carreira política. Candidato, eu queria Você vai fazer a pergunta, Raquel, que ele não fez de conjuntura política. Deixa só o Fábio fazer a pergunta dele. Vai lá, Fábio, daqui a pouco a gente passa. Eu peço, o candidato, se você pudesse ser bem sucinto para a gente ir para a fase final aqui. No Roda Viva de segunda-feira, o senhor começou a fazer uma elucubração sobre o Lula ser muito difícil de ser batido em 26, aí falou sobre a idade dele, eventualmente ele não conseguiu concorrer, alguma coisa assim. E aí eu fiquei com a sensação que o senhor ia completar algo, uma ideia de que se ele não for candidato, e aí eu emendo a minha pergunta, baseado no histórico político aqui da cidade de São Paulo, o senhor vai cumprir os 4 anos de mandato caso seja eleito, independente da conjuntura política, ou
a conjuntura política de 26 é que vai decidir se o senhor vai até o fim ou não, caso Eu seja nunca eleito? escondi que eu serei presidente do Brasil. Eu vou mudar São Paulo para provar para o mundo inteiro, não é só para o Brasil, não, que tem como o brasileiro ser o povo mais próspero da Terra. É sobre prosperidade. Eu sou o estilo de José do Egito aqui nessa cidade e para esse país. Agora, eu vou deixar bem claro uma situação. O Tarcísio apoiando o Ricardo e insistindo nisso, o Bolsonaro está certo da leitura e eu vou refazer a leitura. Sem Bolsonaro elegível, a gente tem um Tarcísio. A gente tem um Zema para vir de vice, que já pediu, tem bons governadores, o Ratinho, tem uma turma muito boa. Mas, se o Lula morrer, eu saio candidato a presidente do Brasil. Então, a única condição que eu vou colocar vai ser essa. Por quê? Eu acredito que o Bolsonaro ele vai voltar a ter elegibilidade, é remota, mas eu acredito, tinham 3 processos, e ele conseguiu reverter um, falta 2. Vai ter que ter humildade para fazer isso. Reconhecer erro, pegar alguma outro tipo de sanção e resolver. Assim funciona. Eu acredito num plano brilhante. Em 2026, o Lula perdendo para o Bolsonaro, que aí vem uma revolta popular, de vamos devolver isso aqui, porque o governo do Lula hoje já fez um rombo fiscal em 24 meses, menos de 24 meses, de quê? Mais de 1 trilhão. Se ele repetir essa merda, ainda mais agora que ele trocou o presidente do Banco Central, ele vai baixar a taxa de juros e vai gastar como uma pessoa, um filho pródigo, que é o que ele tá. Minha visão em relação ao Lula é que ele é o filho pródigo. Pegou a riqueza de um povo e está gastando tudo, que é a última chance dele. O que acontece? Se for o cenário perfeito, Bolsonaro presidente de novo, Tarcísio governador reeleito, parando de falar essas asneiras, Marçal na prefeitura de São Paulo e a tríplice coroa. Não funcionando nada disso e não tendo ninguém, eu já deixo para o povo de São Paulo saber. Com a morte do Lula, pode escrever assim na notícia. Se Lula morre, porque ninguém dura para sempre, eu viro candidato a presidente, porque nem Tarcísio vai dar conta, porque ele apoiou o cara errado, o Bolsonaro vai estar inelegível e eu quero servir o Brasil. Só nessa hipótese, tá bom? Faz um M todo mundo, batendo 100 mil aqui na UOL. Tem que estar todos os candidatos juntos para fazer isso. A gente tá Candidato, tem bem vídeo rapidinho, Raquel. circulando. Rapidinho. Tem vídeo circulando no senhor da internet falando sobre o dízimo. Tem um deles em que o senhor diz o seguinte: eu parei de dar o dízimo quando vi um pastor abençoado pelos irmãos e ele ganhou uma Mercedes. A inveja foi tamanha, a pobreza era tão grande. E eu pensei, você não pode andar nesse carro. Eu pensei, se você é um pregador do evangelho, você não pode andar nesse carro. Os irmãos buscam a prosperidade, mas não querem abençoar quem te ensina. O senhor acredita que os pastores estão explorando os fiéis quando pedem o dízimo? Eu falei disso do pastor Aloysio, que eu convivi 20 anos, e quando eu dei essa declaração, eu era um comunista, né? Um cara que veio da escola pública, amava a pobreza e rejeitava a riqueza. Esse mesmo pastor, tem um evento que eu dou um relógio de ouro para ele de 150 mil reais, que ele abençoou muito a minha vida. Pastor Aloysio, obrigado por ter sido meu mestre. Você destravou minha mente em relação à riqueza. Você hoje lidera uma igreja chamada Videira, que tem mais de 300 mil membros. Eu nunca vi tanta gente prosperar como o senhor ensinou. Quero te agradecer de todo o meu coração e quero falar para todo o povo de Deus. Se você está num ambiente onde vidas estão sendo transformadas, continue contribuindo, acredite nessa liderança. E a igreja é fundamental para mudar e moldar a sociedade. Te agradeço a oportunidade de explicar isso aí, Raquel. Obrigado. E convoca o povo de Deus. Vamos vencer os comunistas e vamos tocar esse povo lá para a Venezuela. Comunista não vota. Cristão não vota em comunista. Jesus nunca dividiu o pão, ele multiplicou o pão. Candidato, para esclarecer, tem outros vídeos também falando sobre isso. Pode pegar todos os vídeos. O senhor está voltando atrás? O senhor acha agora que tem que pagar o A dízimo? minha cabeça era de pobre. É igual vocês discutindo o prédio de 1 quilômetro, sendo que vocês nunca construíram nada. É igual vocês falando de 2 milhões de empregos, sendo que vocês nunca geraram. Vocês mesmos, jornalistas, vocês nunca geraram emprego, vocês não sabem o que é isso. Vocês nunca geriram nada. É difícil ter que discutir com alguém que nunca fez isso. Eu era pobre, mentalidade de miséria e essa mentalidade de desonra. A pessoa que me serviu a vida inteira. Eu já modelei mais de 200 pessoas. Uma das mais importantes foi o pastor, Aloysio Silva. Eu quero falar que eu amo a sua vida, obrigado por todo investimento. E todo o dízimo que eu dei nessa igreja, eu prosperei muito e eu quero que todo mundo tenha a liberdade de fazer o que quiser. Um beijo no coração, candidato, o tempo tá esgotado aqui, né? Eu vou ainda dar os seus 2 minutos finais, mas eu tenho só uma curiosidade. Tem muita pergunta que chega sobre isso, né? Como funciona o seu poderoso e eficiente sistema de comunicação de redes, né? A gente sabe aí das suas redes oficiais que foram derrubadas pela justiça, rapidamente a criação das redes paralelas que estão bombando, né? E fora o engajamento de tudo isso. Enquanto a gente está ao vivo, cortes são feitos, são publicados e tudo mais. Eu gostaria de saber como é que é feita essa equipe. São voluntários? São contratados da sua campanha? Quantas pessoas atuam nessa sua poderosa rede de cortes e comunicação? Obrigado. Eu nunca esperei que a família ia falar que alguma coisa minha é poderosa. Quando acabar a eleição, eu vou lançar um canal de televisão também. Eu vou virar apresentador de TV, sendo prefeito de São Paulo. Eu vou virar o cara, ser um filantropo mais poderoso do Brasil. Esse é meu alvo. E eu chorei vendo o Bill Gates doando 5 bi de dólar. Eu fiz uma oração, falei assim, Deus, eu não admito ser uma pessoa que doa menos que esse cara. Me faz prosperar que eu quero ajudar o povo. O que acontece? Os cortes, deve ter milhares de pessoas cortando para ganhar dinheiro no TikTok. A pessoa faz o corte, a maior parte dos cortes que vocês assistem não é a minha equipe que faz.
Esse corte já está pronto. As pessoas estão aqui agora assistindo. Esses 103 mil pessoas aqui que eu estou dando de audiência, eu quero que vocês lembrem disso. Quando vier os outros candidatos, isso aqui vai ser uma lástima de audiência. Tem uma grande parte de pessoas que estão aqui fazendo os cortes. A minha equipe fica caçando, 3 garotos que ficam caçando esses cortes. Tem um que fica fazendo o corte no próprio celular, só que a maior parte dos cortes e do conteúdo é o que o Facebook faz. Eu vou te dar uma aula aqui, todo mundo está assistindo, precisa aprender. O Facebook é a maior ferramenta do mundo de criação de conteúdo, só que ela não cria uma vírgula de conteúdo. Eles têm mais de 10 mil programadores ali em Palo Alto, eu já tive lá no Facebook, no Meta, e aí esses funcionários, eles só programam. Agora, conteúdo quem gera é o usuário. Eu, descobrindo isso em Palo Alto, na Califórnia, lá no Vale do Silício, eu descobri o seguinte, que eu não preciso ficar gerando conteúdo. O conteúdo, ele é recortado por essas pessoas. Então, vocês vão aprender a jogar isso ainda. A política está confusa, eles estão juntando os 3 partidos políticos com os seus 3 marqueteiros para tentar me frear. Aí fica mentindo que eu sou de PCC. PCC, candidato, sabe por o que exemplo, é? nesse Patriotas momento... contra comunistas. Candidato, não, eu quero saber mesmo a prática, porque o senhor falou agora, são 3 pessoas que fazem o corte para você. A gente O corte é mais ficar buscando o corte que já está pronto. Enquanto a gente está ao vivo aqui, você já fez 10 cortes da nossa entrevista, né? No Instagram. Sim. Quer dizer, não foi você, foi a sua equipe. Então são 3 pessoas e são funcionários da sua equipe, é isso? Que estão trabalhando na sua campanha. Sim, mas a maioria dos cortes, todo mundo está assistindo, os cortes eles entram. Deixa eu ver se eu tenho TikTok nesse Não, mas é os que estão publicados na sua rede agora, o que está na sua rede. Mas é tão simples, é só pegar o CapCut. O cara que está postando está aqui do meu lado, ó. O cara está bem aqui do meu lado, ele está sentado me assistindo, ele ouve, ele já vai lá, pega um pedaço e corta. Ele já posta. 2 minutos para você encerrar. Vai decorrer ao longo do dia. Para explicar mais para vocês, eu tenho que vender a mentoria. Só que eu sou prefeito agora, eu vou parar até aqui. Porque isso aqui é o que me trouxe até aqui, sem dinheiro público, sem tempo de TV, sem tempo de rádio, sem padrinho político, só Deus e o povo. Agora, quer aprender mais, vai ter que comprar a mentoria depois de 6 de outubro. 2 minutos para encerrar, candidato. Seu recado final aí para a audiência. Obrigado, Raquel. É sempre muito bom falar com vocês, ao Haddad aí. Vou falar Fábio, que depois alguém vai fazer um corte falando que eu tô mandando abraço com o Tachad. Fabiola, foi muito bom. Eu acho que foi bem propositivo mesmo. Gostei, acho que essa pode ser considerada a melhor entrevista de propostas. Lá no Roda Viva, infelizmente, de 18 perguntas, 15 era só de baixaria, aí tem que levar, corte rápido, né? Mas eu agradeço ao povo de São Paulo. Eu não sou o melhor cara de São Paulo para ser prefeito dessa cidade, não. Deve ter 10 mil pessoas melhores que eu, mas não tem a coragem que eu tenho, não tem o desapego que eu tenho, não tem a inteligência emocional que eu tenho, não tem a capacidade de gestão que eu tenho. Em relação aos meus concorrentes, nenhum deles consegue vencer em absolutamente nada. Numa disputa de física, mental, nem espiritual, nenhum. Talvez uma pessoa deve ganhar de mim na prova do Enem, que eu vim da escola pública, a pessoa estudou em outros lugares, mas fora isso, eu sou o que tem um coração já voltado para o povo, o que mais enriqueceu, o que mais pagou imposto, a pessoa que mais ajudou no Rio Grande do Sul, individualmente falando, na África. Eu quero que seu filho tenha escola, eu não quero que seu filho seja preso, eu não quero que você tenha injustiça, eu não quero que seu filho seja morto pela polícia, eu quero investir numa escola olímpica, eu quero mudar o rumo desse país, e eu estou aqui para te falar que até 2050, a minha entrada na política é para cumprir essa palavra. Até 2050, nós seremos a nação mais próspera da Terra. Eu carrego esses códigos, nenhum político tradicional tem isso. Eles não entendem de riqueza, não sabem nada de mentalidade, nunca vai mudar a sua vida. Então esparrama para todo mundo essa frequência. Eu estou aqui, eu vou ficar 12 anos na política. Depois eu vou sair e vou curtir a vida com a minha coroa, que é a minha esposa, Ana Carolina, minha única namorada. Eu te amo, Carol. Obrigado pelo trampo que você está passando aí. A Carol ficou, quando ela me viu primeiro nas pesquisas, ela ficou muito mal. Porque ela sabe que tudo que eu falo acontece. E eu estou aqui para servir vocês. Eu sou servo seu, servo do povo. Essa animosidade com os jornalistas vai passar. É necessário que aconteça isso. Me perdoe quem não gosta do meu perfil, mas eu sou o único que pode ajudar a mudar a sua vida. Um beijo para todo mundo. Dia da Vingança, vote 28. Dia da Vingança, dia 6. Quero agradecer muito a sua participação aqui. A gente ultrapassou bastante o tempo, mas acho que valeu a pena para a gente entender um pouco mais quais são os seus objetivos. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade, candidato. Dia da Vingança, dia 6 de outubro. Obrigado por assistir. Até a próxima.